Fala galera, sejam todos bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilasnova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, o episódio de hoje é pra você que quer ter um direcionamento pra estruturar, vender e escalar sua própria mentoria, mesmo com poucos seguidores, usando o seu Instagram e alcançando a tão famosa liberdade financeira. Sabe por quê? Porque o nosso convidado de hoje é empresário e mentor de negócios digitais, especialista em criação de ofertas lucrativas, funis de aquisição e processos de vendas de alta conversão. Está desde 2020 no mercado e desenvolveu um modelo de mentoria replicado e validado por mais de 700 alunos, que permite faturar entre 30 a 100 mil reais todos os meses. Ele está aqui para nos ensinar sobre como criar e estruturar boas mentorias. É ou não é um conteúdo de valor, Bruninha? É de altíssimo valor. Quem será essa pessoa? Quem será? Chama pra Seja nós. muito bem-vindo, Guilherme Tomás. Olá, muito obrigado pela apresentação. Espero que a gente se divirta aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Isso, agora sim. Eles sejam muito bem-vindos, não é mesmo? Exato. Pô. E Guilherme, você começou aí sua jornada já falando um pouco da tua vida universitária, né? Você chegou a fazer 9 semestres de engenharia civil, chegou a estudar fora, mas foi em 2017 que sua vida tomou um rumo totalmente diferente ali. Então, o que te levou a sair dessa sua área e ir pra algo totalmente novo? Exatamente. Vamos lá. Tudo começou na época da faculdade, assim. Na verdade, antes, quando eu tava no ensino médio, assim, eu tinha muito interesse em crescer financeiramente, né? Meus pais, a gente nunca teve nenhum problema financeiro na nossa vida, mas a gente nunca viveu numa abundância, assim. A gente nunca passou fome, nunca teve grandes dificuldades, mas era tudo muito contadinho, né? Então, meu pai, minha mãe, poxa, perfeitos, uma família, assim, que eu não tenho nada a reclamar. Meu avô também ajudava muito a gente financeiramente, consegui estudar em bons colégios na minha cidade, né? Até que, quando eu cheguei no ensino médio, chegou uma hora, assim, que eu me senti num ponto de inflexão. Eu preciso fazer algo para realmente ter uma projeção na vida, né? Eu tinha uma ambição, assim, de crescer. E aí foi quando eu tomei a decisão de estudar engenharia civil, porque minha mãe trabalhava numa empresa de engenharia e eu via que os engenheiros tinham resultados financeiros que me agradavam. Na época eu olhei aquilo e isso me chamou a atenção. E eu via também que algumas pessoas do governo que tinham relativamente poder, dinheiro, cara, e eram engenheiros. Eu olhei assim, cara, a engenharia, além do dinheiro, ela abre portas. E eu gostava muito de matemática, de física. Eu falei, bom, por que não? Então foi assim que eu tomei a decisão. E quando chegou até o primeiro ano, eu era bom aluno na escola. Mas eu não era suficiente para ter resultados talvez fora do padrão, fora da curva, que é o que eu gostaria. Até que no segundo ano eu tirei uma nota muito baixa, assim. Eu e meu melhor amigo, assim, que a gente cresceu junto, a gente tirou uma nota muito baixa em matemática. E eu falei, caramba, a gente precisa dar um stop nisso, porque se ficar assim a gente não vai, cara, chegar onde a gente quer. E dali em diante, nunca mais a gente retrocedeu a nível de comprometimento com o que a gente gostaria, né? Hoje ele é um rapaz bem sucedido também, assim, admiro muito esse meu amigo. E ele foi um grande impulsionador, assim, das minhas coisas também. E nesse segundo ano do ensino médio, a gente começou a estudar pra caramba. Matemática e física, principalmente, no meu caso. E quando chegou no terceiro ano, que a gente fez o vestibular, cara, eu passei para todas ali no Rio de Janeiro, né, as universidades, para engenharia, que era o que eu gostaria naquela época, passei, e tava seguindo esse fluxo. Quando chegou ali em 2013, surgiu uma oportunidade do intercâmbio, Sem Fronteiras. Algumas pessoas conhecem, já ouviram falar. Extinto, né? Exato, acabou assim, infelizmente até, porque era bem bacana, assim. Sim. A gente acabou indo, né, pra Europa, eu fui pra Dublin na época, eu fiquei 18 meses fazendo tanto inglês quanto engenharia civil. O meu inglês era bem mediano, assim, de curso, de colégio, sabia me virar, mas não era o ponto de conseguir fazer uma faculdade, de fato, assim, em inglês, assim, entender o que os professores estavam falando. Então lá a gente teve que aprender o inglês também, em paralelo à faculdade. E, poxa, era um grande desafio, assim, foi bem interessante e também se conectar com pessoas de outras culturas. Várias coisas ao mesmo tempo. Poxa, abre muito a mente. E, poxa, conhecer outros países, foi uma época muito bacana da minha vida. E até então, assim, vendas, digital, não existia na minha vida. Isso já acontecia, né? Esse mundo digital que a gente conhece hoje, ele já existia, só que ele não existia pro Guilherme, né? Até que, quando eu voltei do intercâmbio, eu tava um pouco insatisfeito, né, com a rotina, assim, eu tava estagiando, ganhava R$1.000 no meu estágio, até gostava, assim, da engenharia, mas, assim, lembra, eu comecei a engenharia porque eu queria chegar em um local, não porque eu amava a engenharia, mas porque eu queria chegar em alguma coisa e eu via a engenharia como, talvez, um mecanismo que poderia abrir portas pra mim. E quando chegou 2017, depois de 2 anos ali, eu um pouco, caramba, o que eu faço? Me surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com vendas.
E, poxa, sempre fui um cara muito reservado, tímido, fechado, não tinha muito expansivo, assim, em comunicação. Até que não apresentava os trabalhos na faculdade, eu fazia os trabalhos, que eu gostava de ser dedicado, mas não gostava de apresentar. Aí, porra, surgiu a oportunidade de trabalhar com vendas, muito fora do padrão, assim, né? Eu falei, caramba, e agora? O que eu faço aqui? Mas era uma oportunidade. E, de novo, eu buscava um mecanismo que pudesse abrir portas na minha vida. Era o que eu queria. E quando eu vi que aquilo ali poderia ser legal, eu comecei, os primeiros 2 meses foram de muito aprendizado, e logo no 3º mês ali, cara, quando acabou os 90 dias, eu já tava me tornando uma referência na minha cidade, no que eu tava fazendo. E ao longo de 2 anos eu consegui gerar um resultado bem legal financeiro, né, em torno de 500 mil faturado ali. E você tinha parado, nessa época aí, você tinha parado de fazer faculdade já? Boa pergunta. Nos primeiros 2 meses ali que eu tava começando, eu tava em paralelo, tanto na faculdade quanto no estágio, e desenvolvendo essa parte de vendas, treinamento de equipe, me desenvolvendo. Agora, quando passou os 2 primeiros meses, eu senti confiança que aquele mecanismo novo poderia também me impulsionar, como talvez a engenharia, pro desespero da minha mãe, no 9º período de faculdade, cara, eu simplesmente parei, assim, eu não recomendo isso pras pessoas, né, mas no momento ali eu parei e falei assim, não, depois eu volto e termino. Isso era 2017, e né? sua mãe? Minha mãe ficou louca, assim, falou, meu Deus, meu filho, assim, mas minha mãe sempre confiou em mim e me apoiou. Ela nunca foi ela nunca foi uma barreira que eu vejo que algumas pessoas passam assim, caramba, nossa, meu filho tá doido. Não, ela confiava em mim, ela via que eu era um rapaz que tava querendo buscar coisas, ela ficava preocupada, preocupação de mãe, e eu sempre agradeço ela isso, inclusive. Mas eu sabia o que eu tava fazendo e eu confiava também no que eu tava fazendo. E abandonei. Só que quando chegou no final de 2018, né, voltando, que eu tava ali com uns 500 mil faturado ali nesse projeto, caramba, fiz dinheiro, puxa, o cara ganhava R$1.000. Cresci numa família que nunca tive problemas, mas também a gente nunca teve uma abundância. Do nada, ganhando 20, 30 mil todos os meses. Chegou um mês que eu cheguei a bater 50, 60, cara, o mundo se abriu assim, eu falei, uau, que loucura é essa, né? E, porra, só que chegou um momento que não era só a grana. E começou a bater umas coisas na minha cabeça, eu fiquei assim, Tipo o quê? Eu olhava e falava assim, cara, isso tá me dando dinheiro. Mas será que é só isso que eu quero na minha vida? Assim, porque as pessoas às vezes conhecem a pirâmide de Maslow, né? Que é das necessidades humanas. No início, quando você não tem grana, muitas pessoas buscam ter a grana. E eu não era diferente, eu buscava a grana. Né? E aquilo era muito importante pra mim. Só que chega um momento quando você começa a ter aquilo, o ser humano ele é muito pautado por desenvolvimento, crescimento, evolução. E eu sentia que eu já não estava aprendendo tanto. Eu via sempre coisas mais do mesmo. E eu sentia que, poxa, eu tava com, sei lá, 26 anos, 25, 26, eu quero evoluir, eu quero fazer outras coisas. Né? E talvez não fosse ali. Nada de errado, se fosse, mas não era. E eu tomei a decisão de começar a pesquisar coisas. Até que numa conversa com... Aí foi a hora que eu cheguei no digital, né? Porque até então, comecei na engenharia, depois comecei a trabalhar com vendas, de fato, que me desenvolveu pra caramba, né? Que me ajuda hoje no que eu faço, evidentemente. Mas o digital mesmo, ele surgiu na minha vida no final de 2018. Quando numa live do Bruno Perini, por indicação do gerente do meu banco, eu assisti a live do Bruno Perini na época e ele mencionou sobre um livro, Eu Trabalho 4 Horas por Semana. E naquele momento da minha vida, aquele livro, caramba, ele explodiu, assim. Falei, caraca, velho, que loucura. E eu lembro que essa era uma live que ele fez 8 da noite, assim. Quando ele acabou a live, eu procurei na internet o PDF do livro, achei um PDF que até a página 40, li, fiquei pilhado. Falei, cara, se tivesse uma livraria aberta agora, eu ia agora. Eu fui no dia seguinte, acordei, assim, esperei o shopping abrir, comprei, matei aquele livro muito rápido, assim. E aquilo ali foi a grande semente pro mercado digital. O que tinha nesse livro aí que te despertou essa vontade de trabalhar especificamente com digital? Excelente. Liberdade. Porque eu trabalhava muito, assim, eu tava fazendo dinheiro, mas eu trabalhava muito. Rua, pra lá, pra cá, o tempo inteiro. Eu fazia grana, mas eu tava abrindo mão de muitas coisas da minha vida que eram importantes pra mim. E aquilo talvez seja até o motivo de começar a criar alguns incômodos. E quando eu li aquele livro, e também por ter sido o Bruno Perini que indicou, eu até um momento não conhecia. Mas quando eu vi a rede dele, eu comecei a olhar e falei, caramba, um rapaz de credibilidade falando, ele contou a história dele, que ele começou no digital por causa daquele livro, e aquilo fez muito sentido. Eu falei, caraca, que tal se não for uma porta aqui pra mim se abrindo, né? E a liberdade, poxa, o nome do livro ele é muito chamativo, né? Trabalho 4 horas por semana. Quem assim. não quer? Pois é, né? Nessa época você trabalhava quanto? Cara, Trabalhava demais. Trabalhava demais, assim. Eu lembro que as pessoas até brincavam comigo quando chegavam, assim, na casa que eu morava, assim, que na época da faculdade eu dividia apartamento com 3 amigos, assim. E o meu quarto, assim, não tinha... Tava uma loucura, assim. Eu saía de casa às 7 da manhã, tava chegando em casa às 11 da noite, meia-noite.
Minha alimentação tava uma loucura, tipo, totalmente desequilibrado. Isso antes do digital, né? Uhum. Tava uma doideira, assim. E era assim de segunda a segunda. Não tinha sábado, não tinha domingo, eu tava sempre na loucura. Tava legal financeiramente, só que começam a surgir gaps na nossa vida. E a gente queria resolver. Eu quero resolver outro problema. E o problema da vez era, como que eu consigo talvez ganhar a mesma quantidade que eu ganho hoje, mas vivendo com mais liberdade? E aquele livro, ele me impactou e eu entendi que o mercado digital talvez era uma porta. Que ele já acontecia, eu só não conhecia ainda. Foi quando eu comecei ali no mercado, né? E quando foi o momento que, de fato, você colocou em prática, talvez, seus conhecimentos que você já tinha adquirido ali, em fazer relacionado ao digital, em fazer acontecer mesmo? Ótimo. Bom, até então, eu trabalhava com vendas, então eu desenvolvia essa área. Mas no digital, de fato, eu não sabia nada. Então eu conheci uma oportunidade, mas eu ainda não sei ainda como implementar. Então, no início ali, o primeiro mês ali foi muito de observação. Eu fiquei observando, assim, cara, o que é isso e tal. Quando virou 2019, eu estudei muito, foi um ano do estudo, assim. Talvez eu pudesse ter até executado antes, mas 2019 não foi um ano de execução pra mim. Talvez eu não faria a mesma coisa de novo. Uhum. Mas a verdade é que talvez eu estava acomodado também, que o meu outro negócio ele gerava uma renda boa enquanto eu comecei a implementar no digital. Eu falei, deixa eu me dar o luxo de estudar um pouco. Uhum. Então, o ano 2019 foi um ano de desenvolvimento, onde eu fiz ali principalmente produtos do Érico Rocha, do Ícaro de Carvalho. Ele estava até abrindo o Instagram dele na época. E assim, nossa, caiu com uma luva assim pra mim. Eu aprendi muita coisa. E ao final de 2019 foi quando eu falei, eu fui num evento do Érico e ele mencionou assim, galera, todo mundo que tá aqui, eu quero que vocês lancem em janeiro. E eu falei, caraca, deixa eu fazer o máximo que eu posso pra postergar, deixa eu botar pro último dia de janeiro o meu primeiro lançamento aqui. Aí eu falei, não, 30 ou 31 de janeiro, não lembro exatamente, eu botei a data pra fazer o primeiro lançamento. Aí eu fiz, né? Aí naquela época ali eu botei um produto de 497, um produto de desenvolvimento pessoal que eu criei, meu, e fiz 4 ou 5 vendas, e depois de 1 ou 2 meses abri carrinho de novo, sei que foram 9 no total, 4 em um e 5 em outro, não lembro qual foi o primeiro. E aquilo ali iniciou pra mim, assim, e dali portas começaram a se abrir. Legal. Mas aí, nesse evento, você viu o Érico lançou esse desafio, você foi lá, lançou o seu produto, e você começou a vender ele como? Era um produto que levava a sua cara? Era que formato você entregou esse produto? Perfeito. Eu criei um produto onde eu daria aulas ao vivo pra galera que comprasse de mim. Por quê? Porque eu não tinha gravado nada ainda, e eu nem queria gravar nada antes de começar a vender, porque eu não sabia se as pessoas iam comprar, assim, eu tava totalmente inseguro no momento, assim. Então eu falei, vou dar aulas ao vivo, assim, né? Dividir os módulos e tal, tudo direitinho. O que hoje a gente tem muito mais clareza de como fazer, mas no início estava começando ali. Fiz algumas aulas ao vivo, né? Então, não tinha produto, lancei e depois que as pessoas compraram, eu entregava. Então, eu entregava aulas ao vivo e acompanhamento. Tanto no WhatsApp quanto um encontro individual ali com as pessoas que compravam de mim pra gente traçar os planos que a gente trabalhava. E a partir daí, outras pessoas começaram a te conhecer, tipo, te procurar pra fazer a mesma coisa? Foi quando, exatamente, eu comecei nessa parte de coprodução e agência, né, de lançamento, de perpétuo também, nos bastidores, né? Isso já era ali início de 2019, né? Não, início de 2020. 2019 eu estudei, início de 2020 eu comecei a implementar. E aí a gente estava naquele contexto louco, onde todo mundo estava em casa, né? E uma pessoa que me conhecia, tinha ali seu Instagram, alguma credibilidade, me ligou, falou, Guilherme, eu vi que você fez um lançamento, eu tô estudando um pouquinho sobre isso, mas eu não tenho muito conhecimento, eu queria saber quem tá te lançando, para eu poder conhecer um pouco mais, talvez implementar. Eu falei, pô, sou eu mesmo, faço para mim, eu que tô fazendo aqui. Aí ele falou, cara, vem aqui em casa pra gente conversar. Eu falei, opa, eu já sabia o que era coprodução, né? Então eu falei assim, é uma oportunidade aqui. Então quando eu fui até a casa dele, a gente conversou, a gente acabou fechando uma parceria e ali com 2, 3 meses juntos a gente chegou a faturar ali 100 e poucos mil, o que foi bem bacana, assim, abriu portas e em paralelo, nesse mesmo momento ali, as coisas começam a acontecer tudo junto, né? Surgiu uma oportunidade dentro de uma agência, de eu ser como se fosse um braço direito ali, um gerente de marketing, gestor, um pouco de tudo, tocar toda uma equipe nos bastidores, junto com o dono da empresa, né? Que tocava alguns especialistas, tanto em lançamento quanto em coprodução. E essa ali talvez tenha sido a grande porta para mim, porque não dependia mais só do meu networking. Eu estava colado com alguém que tinha contatos, que tinha network e que tinha muito para me ensinar. Então ali eu aprendi pra caramba, cresci muito naquele período ali de 6 meses que eu fiquei junto, né? E até o que e ali também eu comecei a confiar mais em mim, porque eu tava trabalhando com pessoas grandes no mercado e eu percebia que eu tinha a agregar para elas.
Então, quando chegou ali no final de 2020 para início de 2021, tomei uma decisão, assim, que na época foi dura, de sair e focar no meu negócio. Você ficou quanto tempo lá? Uns 9 meses? Fiquei 6 meses, acredito, em torno ali, 6, 7 meses. Eu confesso que eu não vou saber exatamente, mas foi por aí, assim. Mas você tomou a decisão rápido, porque, inclusive, eu queria frisar esse momento, porque é um ensinamento isso aqui. Sim, tipo, o total. cara, a oportunidade bateu e não é porque você não tinha experiência que você disse, ficou inseguro, não vou fazer isso aqui. Que, no final das contas, você tem que ter cara de pau. Não, vamos, sou eu mesmo que tô me lançando. Porque daí as coisas vão vindo, você vai se abrindo pra a oportunidade de aprender com as pessoas que já sabem. E isso é muito importante, porque às vezes você tá aí em casa, aprendendo um monte de coisa aqui, tá executando nada. Tô de olho, tô sabendo. Mas olha só, as pessoas, elas se abrem pras oportunidades, é por isso que elas acontecem e as coisas vão acontecendo. Total. Isso é massa. As portas foram se abrindo, né? Eu costumo dizer que talvez se eu não tivesse feito a engenharia lá, porque às vezes as pessoas me perguntam, pô, mas valeu a pena fazer engenharia? Talvez se eu não tivesse feito engenharia, eu não tava aqui. Total. Porque foi a engenharia que me levou até alguém, que me levou até outra, e as coisas foram acontecendo. Importante a gente estar sempre Abertos às oportunidades da vida. entendendo o que a gente quer Sim. e pegando as oportunidades que fazem sentido. Exatamente. Perfeito. Isso. E você, nessa época que você estava fazendo toda a parte de coprodução, você estava totalmente nos bastidores e você resolveu se lançar. Então, ser o rosto do seu próprio produto, ser seu próprio expert. Como é que foi essa troca de papéis pra você? Foi desconfortável? Você já estava, querendo ou não, mais maduro pro mercado, em sentido de aparecer? Foi desafiador, porque eu comecei o Instagram literalmente do zero. Tá? Então, assim, você até mencionou no início, né? A Carol mencionou, é mesmo 100 seguidores. E, cara, não é que eu tinha muitos seguidores e tô ensinando a pessoa que tem poucos. Não, eu comecei um perfil do zero. Tipo, o meu perfil pessoal, que eu usava para outras coisas, esqueci. Criei um perfil do zero ali, no final de 20 para início de 21, e comecei a seguir as minhas estratégias para implementar. E eu lembro que, cara, eu criei rotinas, sabe? Eu sou uma pessoa que até hoje eu tenho muitas rotinas assim no meu negócio, e eu criei rotinas. Na época, fazia produção de conteúdo, fazia processo de aquisição de novas pessoas no orgânico inicialmente. Tudo sozinho. Um trabalho, assim. No início, assim, os primeiros 12 mil que eu fiz com o meu perfil, eu ainda tava na agência. Depois que eu fiz esse dinheiro, falei, caraca, funcionou. Aí eu saí, entendeu? Então, esse primeiro ali, cara, eu criei um perfil do zero. Eu lembro que em 60 dias, eu levei ele pra cerca de 1.000 seguidores e fiz 12 mil reais, né? Isso em novembro de 2020. Aí em janeiro de 21 já tava full time, já comecei a investir um pouco mais, aí cresci, fiz 18 mil, depois mais 15 mil, aí foi quando o jogo virou ali, foi no início de 21 ali, em março, abril de 21, o jogo virou e começou a escalar mês a mês. Uau. E desde o início, sempre foi mentoria? Na verdade, sim, sempre foi mentoria, mas um formato de entrega completamente diferente do que eu entrego hoje. Tá? Que inclusive é algo que eu recomendo, assim, porque muitas vezes a gente tá de fora, a gente quer modelar pessoas que estão fazendo algo que é bacana, que é benéfico, que é interessante, tá gerando resultado, só que será que aquilo é o momento da gente implementar? Então, o que eu faço hoje não necessariamente era o que eu fazia quando eu comecei, mas talvez era importante eu fazer daquele jeito naquele momento. Se eu estivesse começando hoje, com a sabedoria que eu tenho, com a experiência que eu tenho, depois de ter acompanhado essa galera, depois de ter gerado meus resultados, errado, acertado, eu faria diferente do que eu fiz. Mas já era uma mentoria. Só que o formato de mentoria hoje, eu acredito que é muito mais vencedor do que o jeito que eu fiz. Mas já era uma mentoria. Eu tinha encontros ao vivo com a galera, seja individual, seja em grupo, eles tinham contato comigo, até bem firme, assim, porque eu queria gerar meus primeiros cases, né? Então, até uma dúvida que a galera tem, cara, como é que eu consigo, talvez, Guilherme, fazer meus primeiros cases, assim, eu não tenho resultado de outras pessoas, eu sei que eu domino. Cara, cola com seus primeiros clientes, né, e gera resultado pra eles, pô, entrega mais do que você prometeu, cara, pega o cara na mão, faz até o que tu não deveria, assim, mas ajuda o cara, pô. Real, Pô. E isso gerou resultado e, cara, resultado faz muito barulho. Total. Talvez o que mais venda seja resultado, porque tem gente que tenta gerar resultado, tá falando algo, mas a realidade diz outra coisa. E, cara, a mentira e a verdade, elas gritam. Exato. As pessoas do lado de fora, elas entendem. Então, quando você gera resultado pros seus clientes, a coisa gira muito mais fácil. Inclusive, o Arthur até uma vez postou um story falando, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta da caixinha, mas era algo do tipo, o que a pessoa precisa fazer pra escolher um mentor, alguma coisa desse tipo. Eu sei que ele falou assim, você tem que procurar entender e procurar saber se essa pessoa que tá te ensinando uma coisa, ela tá fazendo o que ela tá ensinando. Então, as pessoas podem falar muita coisa na internet, mas ensinar coisas totalmente diferentes, ou simplesmente não estar executando aquilo que ela ensina.
Então, é preciso ter esse olhar analítico e muitas vezes é difícil, porque na internet parece que é tudo Sim. autoridade, enfim. Total. É difícil você escolher Tomar os seus cuidado. mentores hoje em dia. Mas nessa época, qual era a principal dor que você resolvia? Mudou o seu público de lá pra cá ou continua sendo dentro da mesma do mesmo nicho? Boa. Sigo uma mesma linha de raciocínio, né? Hoje eu ajudo ali especificamente mentores ou pessoas que querem começar suas mentorias, mas todos eles são especialistas em algo, né? E querem começar a vender mentoria ou já vendem e querem melhorar o resultado. Agora, quando eu comecei já era isso. Só que é uma coisa que eu acho muito bacana, é que o nosso posicionamento ele não é fixo. Eu costumo dizer que você não casa com o teu posicionamento, você começa um namoro com Legal. ele. Por quê? Porque o posicionamento que eu tenho hoje, ele é mais forte do que o que eu tinha no início. Por quê? Por causa dos resultados. Quando eu estava começando, meu resultado era X. Hoje, meu resultado, cara, é X elevado a alguma potência. Então, por conta disso, seria ingenuidade da minha parte manter o mesmo posicionamento do início. Porque uma pessoa, talvez, que eu não poderia ajudar no início, hoje eu posso. Talvez eu até poderia, mas será que ela entenderia que eu poderia? Porque o meu resultado não estaria gritando para ela. Eu sei que eu posso, mas ela não tá percebendo. Então deixa eu começar pequeno aqui. Então no início eu ajudava a galera a fazer a primeira venda. 3 mil, 5 mil. Eu sabia que eu podia mais, mas assim, tá bom, deixa eu fazer pra mim então primeiro. Legal. Uma vez que eu fiz os 10 mil ali com a minha mentoria, eu falei, bom, beleza, deixa eu melhorar o meu posicionamento e agora em vez de uma venda, 3 vendas, deixa eu subir pra 3 e 10 mil, que agora eu posso provar isso aqui. E aí a galera começou a gerar resultado, eu fui escalando, 30, 100, as coisas foram indo assim. Nesse momento aí você já tinha um método. Já. Desde o início eu tinha um método, mas o meu método foi sendo aprimorado. E isso é interessante pra qualquer pessoa, né? Porque às vezes você acredita que, poxa, eu preciso gravar todo o meu método pra começar a vender. Bicho, eu duvido que daqui a 3 meses, 6 meses, o seu método vai ser o mesmo que é hoje. Porque o método que você tem hoje, ele tá na tua cabeça, se você não começou a vender ainda. Experimenta tratar com as pessoas no dia a dia pra você começar a ver dores reais que eles vão ter, porque você teve uma. Só que 3, 5, 10 pessoas que você começa a atender, tu percebe padrões, tu vai melhorando o teu método. Você não vai, como eu disse, você não sai da tua linha reta, mas você aprimora ela. Então hoje eu sigo a mesma linha, mas com um posicionamento diferente, talvez alguns detalhes do método diferente e o resultado também diferente que eu gero pra galera. Legal. E hoje as pessoas que te procuram ali dentro do teu site, né? Tem todo o formulário e tudo mais. O que você analisa no negócio digital dessas pessoas que chegam até você? Perfeito. Você diz, quem é talvez o meu cliente ideal ali que compraria o meu produto? Isso. Tá, quem eu posso ajudar, né? Bom, especificamente o cara que é bom no que faz, assim. Não precisa ser, eu costumo dizer, eu faço jiu-jitsu, assim, eu gosto de dar esse exemplo. Você não precisa ser o faixa preta pra ensinar o cara que é faixa branca. Poxa, hoje eu sou faixa azul de jiu-jitsu. Eu adoro treinar com um cara que é faixa roxa, por exemplo, que é uma faixa acima. Por quê? Porque ele tá próximo de mim. Às vezes o cara que é faixa preta, ele tá distante. É ótimo aprender com ele também, é evidente. Mas o faixa roxa, marrom ali, talvez ele tá mais próximo. Talvez até o cara que é azul com você, mas tá um pouco mais tempo, tu consegue aprender. Então, não é que você precisa ser o gênio, o melhor do mundo. Porque se for assim, ninguém começa nada. Não é assim, né? Agora, se você vai ser mentor, vai ajudar alguém, você precisa definitivamente saber como fazer aquilo, senão você vira um charlatão no mercado. Não é assim. Então, tem que ser bom no que você faz. Então, essa pessoa, especialista na área dela, que vende já a mentoria ou quer criar a mentoria dela e começar a vender. Uma vez que ela chega para mim no meu Instagram, tem alguns funis que a gente implementa, né? Eu uso bastante formulário, conversas no direct também, com perguntas específicas, para entender a situação da pessoa. Primeira coisa, por exemplo, eu gosto de saber se ela já tem a mentoria ou se ela quer criar. Se ela já tem, qual o preço desse produto? Dependendo do preço, eu ajudo. Dependendo, não. Porque eu gosto de trabalhar com tickets específicos ali. Né? Por quê? Porque se conecta com toda a metodologia que a gente vai implementar. Tudo fecha conta, tudo faz sentido. Então eu gosto de entender qual o ticket dela, ou se ela não tem, se faz sentido para ela criar algo nesse ticket, percebe? E também, se ela já tem cliente, se ela já tem resultados. Tudo isso eu converso com a pessoa, entendo o momento e aí eu direciono para o melhor formato de acompanhamento. Então, as perguntas do formulário nem sempre são as mesmas perguntas do WhatsApp. Na verdade, no formulário eu faço algo mais amplo? Na verdade, no formulário eu quero descobrir se ela é ou não cliente, porque ela só vai pro WhatsApp se ela for. Entendi. Desculpa, a palavra é qualificação. Se no formulário ela não for qualificada para a mentoria, e eu não tô dizendo que ela não é qualificada na vida, assim, não é pro meu programa, e talvez eu preciso dar um não para ela, porque eu não posso ajudar ela ali agora.
Agora, se ela é qualificada pro meu programa, se eu olho e falo, essa pessoa deveria estar no meu programa, aí sim ela vai pro WhatsApp. Perfeito. Antes disso, ela não vai. Então, quando ela vai pro WhatsApp, já não é mais uma conversa de qualificação. Então, as perguntas são outras. No WhatsApp já é venda. No Total. WhatsApp eu já quero entender detalhes ali, já gero valor para ela. Que ela já passou pelo momento de qualificação, você já sabe que é o seu lead, então vou vender. Isso, então já vendo ali, já gero um valor para ela, já faço a venda ali mesmo. Seja no WhatsApp, no direct, call, seja lá o que for. No seu site ali você diz que tá à procura de seus clientes dos sonhos. Isso é muito interessante, porque até essa etapa do formulário meio que seleciona qual é o seu cliente ideal. Então eu imagino que saber o cliente ideal muda o jogo, porque daí você pode mudar o seu ticket, você pode escolher trabalhar realmente com o que faz sentido para você. Então, para você, hoje, o que é um cliente dos sonhos? Perfeito. O cliente dos sonhos, no meu caso, é a pessoa que é boa no que faz e quer vender ou já vende um produto de R$1.000 a R$3.000, por exemplo. Gui, eu tô muito inseguro aqui, apesar de ser bom, e tava pensando em vender a 297. Existem metodologias que funcionam muito bem para isso, não tem nada de errado. Mas dentro do meu programa ali, não seria o meu cliente dos sonhos. O meu cliente dos sonhos, ele entende rapidamente que ele vai vender ou ele já tem um produto de R$1.000 a R$3.000 e ele quer vender todo dia esse produto. Ou seja, um formato lucrativo e escalável. Porque, por exemplo, se ele tem um produto de R$2.000, faz uma venda por dia, ele adiciona 60 mil. Então, esse é o meu cliente. Ele pode já ter o produto ou ele talvez não tenha, mas ele quer criar dentro dessa área. E eu ensino a minha galera a fazer exatamente a mesma coisa. Porque se você tentar falar com todo mundo, ferrou. Vai falar com ninguém. É. Essa é uma etapa muito importante que eu queria até que você desmembrasse mais. Desmembrasse é uma palavra legal pra usar? É ok. Destrinchasse? Destrinchasse. Aprofundasse. Boa. Aprofundasse mais nesse tema, porque no final das contas, as pessoas que estão assistindo ali em casa talvez não tenham um produto ainda e talvez essa parte de definir o cliente ideal até para quem já tem um produto ou mesmo para quem presta serviços e quer ir para o digital, sabe, um médico, um advogado, uma nutricionista, não tem certeza ainda qual que é o seu cliente ideal. Eu imagino que isso deve ser uns desafios aí até para as pessoas que te procuram. Então, como é que você fez e como é que você orienta essas pessoas que chegam para você a definir esse cliente dos sonhos? Perfeito. Talvez esse seja o grande desafio para a pessoa que está começando e talvez para quem já tem a mentoria, mas que sente que não consegue receber as pessoas certas no Instagram. Sim. Tem a galera que já tem mentoria, já vendeu para uma demanda reprimida, mas não consegue trazer novas pessoas. E por que isso acontece? Muitas vezes é por causa da desconexão desse posicionamento. Para a gente criar esse posicionamento, primeira coisa, tem que entender. Eu gosto muito de trabalhar com negócios, mas não é a única forma. Por exemplo, o caso você deu, um médico. Primeira coisa que a gente tem que entender é, ele quer criar um programa de mentoria, um acompanhamento, um protocolo. É para o cliente final dele ou é para outros médicos? Legal. Primeira coisa que ele tem que entender é isso. Não tem certo ou errado. Eu, se fosse médico, estrategicamente, eu criaria um programa para outros médicos. Por Tá. quê? Porque é mais lucrativo. Tá. A verdade é essa. Porque quando a gente vai falar de dinheiro... Gui, eu preciso falar de dinheiro na minha mentoria? Não. Eu tenho casos, por exemplo, um personal trainer que gera um resultado impressionante sem falar uma palavra de dinheiro. Ele vende para público final. Mas o caso dele é interessante. Ele vende só para mulheres praticantes de musculação que desejam focar 1h30 por dia naquele método dele e gerar um resultado impactante. Então, Extremamente específico. extremamente específico. Entende? E agora, ele poderia criar também um produto agora para personagens? Poderia. Se eu fosse ele, o que eu criaria? Bom, e aqui a resposta para todo mundo, com um exemplo, acho que é interessante. Quanto que esse personal está gerando hoje na vida dele? Digamos que ele está fazendo ali R$30 mil trabalhando de casa, porque o protocolo dele ele entrega online. Veja, quantas pessoas que já são profissionais de educação física, personal trainer, ou quantas pessoas estão saindo da faculdade agora, ingressando, adorariam ganhar 10, 20, 30 mil reais trabalhando de casa. Agora imagina se esse meu cliente, ele pega esse personal e ensina como fazer isso. Então ele tem um cliente ideal. Quem seria o cliente ideal dele? O personal que deseja esse resultado. Veja, o cliente ideal e a promessa, elas se conectam. Não é uma coisa separada da outra. Total. É um cliente ideal que quer gerar esse resultado. Então a promessa ela já está dentro do cliente ideal também. Então, personal que quer chegar nesse resultado. Qual é a próxima pergunta? O que eu preciso ensinar para essa pessoa? E aí eu recomendo a minha galera dividir de 3 a 6 pilares. Eu, por exemplo, divido em posicionamento, oferta, funil e vendas. Eu recomendo de 3 a 6. Por quê? Porque fica simples das pessoas te entenderem.
Se você começa a querer criar 33 motivos, 33 pilares, cara, a pessoa não vai ouvir, não vai entender. Então na internet tudo é muito rápido. Então eu gosto de 3 a 6, é um número mágico assim, que a gente trabalha. E pega esses pilares e especifica. Por exemplo, dentro do meu pilar, posicionamento. Posicionamento para vender um produto de 1.000 a 3.000. Oferta. Criar esse produto de 1.000 a 3.000 de forma escalável. Não é qualquer oferta. Aquisição de cliente. Receber 10 a 30 potenciais todo dia. Dá para receber 100 usando a mesma coisa? Dá. Mas eu tô conectando com um cara que quer chegar aos 100. Para chegar aos 100k, porra, com 10, 30 potenciais clientes você chega. Não tô falando um cara que vai faturar 1 milhão. O cara que vai faturar 1 milhão precisa de mais clientes. Mas eu sei com quem eu tô falando. Então toda a minha copy, toda a minha comunicação, ela é ligada a isso. Então todos os pilares, eles são conectados com essa linha reta de posicionamento, né, de cliente ideal e promessa. Meu, isso é muito interessante, porque... Aliás, me responde uma dúvida. Porque eu sou leiga, tá? Sou leiga igual vocês, tô aqui aprendendo todo dia. As pessoas falam sobre persona, falam sobre esse lance de definição de cliente ideal. E, por exemplo, na hora de definir o cliente ideal, muitas pessoas dizem, não, você tem que imaginar o cliente que você quer alcançar. Então, você tem que colocar ali qualidades pra ele. E meio que o que você trouxe aqui... Não foi quase um imaginar, mas foi, tipo, decidir que eu quero vender pra essa pessoa. Então, no final das contas, você precisa ter clareza do que você quer entregar e pra quem você quer entregar pra poder gerar o resultado que você quer. Perfeito. Nada de errado com a persona, com essa questão de imaginar, mas dentro do que eu trabalho, onde a gente quer vender um produto de 1.000 a 3.000 e converter rápido o cliente que já vai chegar, eu não quero ficar falando de imaginação, não quero ficar falando de coisas psicológicas do cliente, eu quero falar de coisas concretas. Por exemplo, ele é um empresário. Beleza, ele é um empresário que vende o quê? Qual o ticket médio dele? Qual o faturamento médio ele tem hoje? Onde ele quer chegar? Não é tipo, não é um empresário que tá querendo crescer na vida. Não, são negócios totalmente diferentes, né? Porque se eu falo empresário, eu tô falando com dono de lojinha, eu tô falando com dono de loja de rua, dono de loja digital, quem entrega presencial. Não. Igual, serviço, ajuda quem vende serviço. Qual o preço do serviço dele? É um serviço de R$100, de 300, de 500, de 1.000? Porque, veja, o cara que vende um produto de R$100, ele precisa de estratégias diferentes do cara que vende um produto de 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Pô, o preço importa na hora que você escolhe um funil de aquisição e de vendas, né? Então, tudo isso é interessante, porque se você tentar falar com um empresário que fatura, igual, a galera fala assim, eu te ajudo a dobrar o faturamento. Eu particularmente não gosto muito disso. Se você já é muito grande e consolidado no mercado, ok. Mas quando você está iniciando ali o teu programa, quando você fala dobrar, a pessoa que está do outro lado, ela não sabe o que você está falando com ela. Por quê? Definitivamente, o empresário que fatura 10.000 e o empresário que fatura 1 milhão, eles não precisam da mesma coisa para dobrar o faturamento. Não parece óbvio? O cara que fatura R$10.000, ele não precisa da mesma coisa do que fatura 1 milhão para dobrar. Tem um momento de negócio completamente diferente. Então, uma vez que você sabe quem você está falando, a promessa ela precisa estar conectada às coisas, sabe? Porque senão fica muito solto e você não consegue conectar. Perfeito. E você falou sobre estratégias, justamente isso que eu queria falar com você, porque dando uma olhada no seu site, você trabalha com nichos diversos, né? Isso. Então, pensando nisso, como é que você adapta as suas estratégias para esses diferentes nichos que chegam até você? Perfeito. Independe do nicho. Depende do ticket que ele quer vender. Eu segmento no ticket. Então, por exemplo, estou vendendo mentoria, seja um serviço, um protocolo, mas eu trabalho com mentorias, serviço, protocolo, de 1.000 a 3.000. Eu escolhi trabalhar com esse... E, de novo, aquela questão que a gente falou lá no início. Eu não casei com esse posicionamento. Esse posicionamento é o meu posicionamento hoje. Quem sabe, daqui a 1 ano, 2 anos, o posicionamento seja diferente. Mas por que ele é assim hoje? Porque hoje a minha... Lembra da verdade, que a verdade grita? Hoje o cara que entra no meu Instagram, a pessoa que entra no meu Instagram, ela vê. Eu faço questão de mostrar que todo dia tem uma venda de 2.000, de 3.000. Então, quando eu falo que eu vou ajudá-lo a ter esse produto de 2, 3.000, eu tô falando que ele vai fazer o que eu vivo. Então, isso se conecta muito forte. Então, seja de qualquer nicho que ele esteja. Desde que ele queira ter esse produto de 1.000, 2.000, 3.000. Em dado momento, a pessoa precisa ter um produto mais caro. E a gente trabalha com isso também. Mas tudo ao seu tempo, tudo ao seu momento, na estratégia correta. É como a gente trabalha hoje. É que nem você começou com produtos de 497, obviamente você foi crescendo ainda mais, você foi mudando ali seu ticket, suas estratégias. Não adianta também você querer passar o boi na frente do... Como é que é? Passar a carroça na frente dos bois. Obrigada, exatamente isso. Perfeito. Inclusive, alguns clientes que eu recebo, assim, nada de errado com você vender um produto caro. Inclusive, a gente adora vender um produto caro, né? A gente tem e adora. Sonho de todo mundo vender um high ticket, né? A gente adora, não tem nada de errado, assim. A gente tem também na esteira, faz parte, ensina a galera a ter também, mas... Veja, às vezes a pessoa, ela
no negócio dela não tá bem ainda. Eu já vi isso acontecer na prática, assim, pessoas chegaram pra mim, onde são boas no que fazem, mas definitivamente no digital, às vezes, não estão vendendo bem ainda, não tem algo validado. E quando eu pergunto, cara, qual o preço do teu produto? A pessoa tem um orgulho de ter um produto de talvez 20 mil. E não tem nada de errado em ter um produto desse. Só que aí quando a gente vai olhar o faturamento, não tem faturamento. Tipo assim, o que é melhor? Ter um high ticket ou high profit? Você quer ter preço caro ou quer lucro alto? Legal. Então eu trabalho com lucro. Se o lucro é alto, me parece fazer sentido, desde que toda a estratégia faça sentido. Você tem um tempo, liberdade de tudo isso. Então, O que será que faz as pessoas cobrar 20 mil numa mentoria, num produto que ainda não tá validado? na verdade, às vezes a pessoa comprou a ideia de alguém que não é errada, é uma ideia muito boa, e muitas pessoas, inclusive, que às vezes chegam pra mim, eu falo, você deveria começar com um produto mais caro. Veja, vamos supor um advogado. O advogado, ele tem um... Tem autoridade já também no que ele fala, no que ele faz. Né? Imagina um advogado assim que... Eu não conheço muito advogado, assim, Sim. mas imagina um advogado de referência nacional, assim. Deixa eu dar um exemplo melhor. Eu tenho um amigo que é da minha área. Eu tenho um amigo que ele é dono de franquia, e ele tem franquias que, estão no Brasil, que estão em Portugal, enorme. E ele vai vender para donos de franquia. Quanto que é o ticket médio pro cara abrir uma franquia? Pô, é muito alto. Se você chega com um produto de 2, 3 mil para vender para um dono de franquia, ele não vai nem te ouvir. Ele está investindo para a franquia dele coisa de 50 mil, 100 mil, 200 mil. E o cara que está vendendo, que é esse meu amigo, ele sabe que ele tem uma empresa multinacional. Como é que esse cara vai vender um produto de 2 mil? Não conversa, tem uma coisa errada. Então esse cara que tem uma autoridade, um posicionamento muito baixo, eu acho legal. Começar já assim, quando ele chega eu falo, ó, já começa com um produto mais caro, velho. Não faz sentido você vender um produto de 2 mil. Igual, tu vai vender para um empresário de 100 mil que quer estruturar toda uma equipe comercial. Total. Porra, tu não vai vender um produto de 2 mil, não é o jogo. Mas talvez você pode ter um produto de 2 mil pro cara mais iniciante e já ter no teu portfólio um produto de 10, 20, 30 mil pra esse. Então é o que eu gosto. E pros teus melhores clientes do de 2 mil, tu faz a ascensão. É o que a Meu, gente isso faz. é muito legal, sabe por quê? Tá caindo várias fichas aqui, também tô dando uma viajada, mas não vou falar sobre porque eu tô viajando, porque eu não validei essa ideia ainda. Mas essa semana, o meu primo chegou pra mim e falou assim, ele tem um canal, vai fazer sentido, segura aí. Ele tem um canal no YouTube, ele trabalha com nicho de aposta esportiva. Não é aquela aposta black, é tipo jogo mesmo, a galera aposta no... Enfim, não entendo muito bem. Mas ele faz conteúdo pra esse canal. E aí chegou um influencer, na verdade ele não é influencer, ele é desse nicho de aposta esportiva, muito grande também, já reconhecido dentro desse nicho. Chegou pra ele, viu que o canal dele tava crescendo e tava dando boas visualizações. Chegou pra ele e falou assim, olha, que tal você fazer um pacote pra mim de 4 lives por semana? E aí você me fala o seu preço. O que ele tá querendo fazer? No final das contas, eles trabalham no mesmo nicho, meio que são concorrentes. E ele tá querendo investir no canal dele, porque viu o potencial da criação de conteúdo, viu que a galera tá engajada, etc e tal. Daí ele veio perguntar pra mim. Eu falei assim, mano, eu não sei o que eu cobro do cara. Eu falei, deixa eu olhar o perfil dele. Aí eu fui lá no perfil dele, gigantesco. Super engajado, já faz isso há mais tempo e tudo mais. Eu falei, Bruno, cobra high ticket. Cobra high ticket no rolê. Tipo assim, ele vai pagar, porque ele tem autoridade, mas ele também tá querendo pegar essas pessoas que também têm autoridade, meio que junto dele. Pegar a urgência do É Bruno. óbvio, mas nesse caso do Bruno, também não é só cobrar high ticket. É de fato entender o que ele vai entregar pra essa pessoa, porque o negócio dele tá rodando, tá funcionando. Então, quanto de trabalho ele vai colocar nessas lives, o quanto ele vai deixar de Custo-benefício. Exatamente, custo-benefício, se vai fazer sentido ou não. Mas também tem o lado que, tipo assim, é uma oportunidade de ele fazer networking, se conectar com essas pessoas e expandir o negócio dele. Total. Então, precisa ter esse conhecimento, tanto do cliente, no caso, foi um cliente ali, foi um negócio. E também o que tá fazendo sentido pra você no momento? Será que é uma oportunidade pensando no longo prazo? Então, tem que medir essas Balancear coisas, ali. né? Perfeito, você se conectar, entender com quem você tá falando, o que você quer, entender, deixar tudo isso bem alinhado e as coisas têm que fazer sentido. Porque Total. senão, esse desalinhamento, cara... A pessoa sente quando tá fazendo algo que não tá bem alinhado, assim, sabe? Sente. Até na hora de dar o preço, ele poderia se queimar, Exato. né? Total. Agora sim, você desenvolveu aí um modelo que possibilita a venda de mentorias todos os dias. Eu queria entender de você quais são as principais etapas desse modelo e o que faz ele fazer as pessoas venderem mentoria todos os dias. Perfeito. Primeira coisa que a gente precisa é garantir que o posicionamento e a oferta estão corretos. Então, primeira coisa, se você não tem produto, você precisa criar o posicionamento e a oferta. Eu vejo isso como a base. O posicionamento e a oferta são coisas diferentes, mas eles são a base, eles andam junto. Por quê? Por que você se posiciona? Para vender algo.
Então você tem que ajustar. Esse posicionamento e ofertas tem que estar bem conectados. E talvez, se você já tenha também esse posicionamento e oferta, quem sabe não tem que dar uma lapidada nisso. Então a primeira coisa que a gente faz é criar ou ajustar essa base, independente do momento do cliente. Eu quero garantir, às vezes ele está bem já de posicionamento e oferta, mas eu faço questão de dar uma olhada. Porque às vezes tem um detalhe ou outro, e cara, detalhes importam de uma maneira impressionante no digital, né? Porque é muito volume, é muita gente vendo aquilo toda hora. Então às vezes um detalhezinho, poxa, te escala, te potencializa de uma forma bem interessante. Então a gente garante posicionamento e oferta. E aqui, posicionamento e oferta, eu gosto de 5 coisas. Cliente ideal, promessa, método, que são os pilares, eu gosto de trabalhar de 3 a 6. O posicionamento e oferta precisam ser específicos, tá? Preço do produto e os entregáveis. Por quê? Porque esses entregáveis, se a gente quer vender todo dia, eles precisam ser escaláveis. Porque se tu vender algo que você não consegue entregar, não vai adiantar. Então ele tem que ser escalável. Agora, veja, dentro da metodologia, eu divido em trilhas. Por exemplo, a trilha de quem quer chegar aos primeiros 10 mil, 30 mil, 100 mil. O que uma pessoa que quer fazer 100 tem que fazer é diferente do cara que tem que fazer 10, tem que fazer 30. O cara que quer chegar aos primeiros 10, talvez ele possa entregar um pouco mais na oferta dele. Então esses entregáveis aqui, conforme você vai crescendo e potencializando o teu negócio, ele vai sendo ajustado. Então tem uma trilha para quem quer chegar aos 10, trilha para os 30, trilha para os 100. Muda pouca coisa, mas é importante. Senão você gargala e não consegue. E todos esses movimentos foram validados dentro do meu negócio. Eu fui mudando, como eu falei no início, eu tinha uma oferta, hoje segue a mesma linha, mas a oferta foi recebendo ajustes. Então, primeira coisa, garantir essas 5 coisas aqui, que é garantir um bom posicionamento e uma boa oferta. Tendo isso, o que a gente precisa para vender? Cliente. Tem gente que já tem potencial cliente no Instagram. Tem gente que não. Isso não está no meu controle nem no dela. Isso depende do que ela já construiu, do que já aconteceu na vida dela. Né? Eu, no meu caso, eu não tinha, eu criei um perfil do zero. Mas tem muita gente que chega às vezes que, poxa, imagina, você tá trabalhando com aquilo ali há mó tempão e as pessoas te conhecem, sabem que você é bom naquilo. Se tu faz um story falando que você tá disponível para ajudar algumas pessoas naquele sentido, talvez algumas vão levantar a mão e vão querer saber um pouco mais. Então, se você tem essa audiência, essa demanda reprimida, não precisa ser 100 mil pessoas não, gente. Você tem 1, 2, 3, 5, 10 pessoas, tá suficiente. E você consegue converter 1, 2, 3, tu já faz as primeiras vendas. Então, primeira coisa, ajustou essa base de posicionamento, vamos verificar se tem demanda reprimida? Se tiver, ótimo. Se não tiver, tá tudo bem, você tá que nem eu tava quando eu comecei. Então, o que a gente precisa fazer? Começar a trazer novas pessoas, para começar a vender todo dia. Então, isso é só uma primeira geração de demanda, a gente não pode depender disso. Mas a base foi criada e a partir dessa base, agora a gente está pronto para poder escalar. Por quê? Se eu não tivesse essa base e eu começasse a trazer gente no meu perfil, primeiro a gente não ia conseguir. E é o que muita gente sofre. Às vezes não consegue trazer o cliente ideal porque a base está ruim. E o cliente ideal, ele não clica, não vai no teu perfil, ou se vai, vê um desalinhamento. Então, isso que é importante. Agora, já ajustou isso, gerou as primeiras estratégias de demanda reprimida para fazer um primeiro caixa rápido, agora a gente tem que escalar. Fazer novas pessoas chegarem todos os dias no seu perfil. E aqui a gente tem alguns funis que a gente pode implementar. Né? Você pega, por exemplo, ali, você fez as primeiras vendas. Pega o valor de uma venda que você fez e reinveste para crescer. Tem gente que tem medo de reinvestir, né? Caraca, tu gerou aquele dinheiro de algo que não existia. Tu acabou de gerar dinheiro. Cara, pega uma parte daquilo ali para você ir escalando mês a mês. Não é para você botar tudo. Tem que ter sabedoria, né? A gente vai entendendo o momento certo. Porque também, se você não tem tudo bem ajustado, não adianta botar dinheiro. Se tu botar dinheiro em algo ruim, não é o tráfego que vende. O tráfego potencializa o volume e te faz vender mais. Legal. Então, garantiu que a coisa está funcionando, o tráfego vai trazer novas pessoas para o teu perfil. E elas vão rapidamente entender que o teu posicionamento é para ela porque ela é o cliente ideal. Que a tua promessa faz sentido e o como você ajuda ela, que é o teu método, tá conectado. Aí o que ela vai te perguntar? Como é que você me ajuda nisso? É a tua oferta. Você tem a precificação e tem os seus entregáveis. Então, se todo dia tem 3, 5, 10, 20, 30 novos potenciais clientes chegando no seu perfil, todo dia você tem novas chances de venda. E é aquilo que a Bruna tinha mencionado, o formulário. Porque a gente não quer falar com as 30 pessoas. Não adianta você falar com quem não está pronto para comprar o teu produto. Tá gastando energia ali à toa. E tem gente que às vezes deixa de vender por causa disso. Porque tenta atender com maestria todo mundo. Cara, foca a tua energia no teu cliente dos sonhos, no teu cliente ideal. Perfeito. Porque se tu faz isso, tu consegue dar mais atenção para ele e tua conversão é maior. E aí entra esse processo de venda. Você tem todo dia. Tem uma boa base. E todo dia tem volume de potenciais clientes chegando. Bicho, você é bom no que faz. A pessoa
tá ali. Você vai dar acesso a ela e conversar com ela e explicar que você tem algo bom para ela. É difícil não ter uma taxa de conversão mínima de 25%, 30%. É bem difícil não ter, tá? Tem casos na mentoria com, níveis maiores de resultado, assim, de conversão. A minha taxa de conversão variava de 30% a 50%, dependia do nicho, dependia da escala. Quando eu fazia call de venda. Hoje eu não faço tanto call de venda, então eu tenho outros funis. Então, com outros funis, a taxa de conversão ela vai variar de acordo com o volume. Então, as coisas têm que fazer sentido. Mas todo dia, gente nova chegando, sendo impactado por esse posicionamento e caindo no processo de venda, você consegue fazer pelo menos uma venda por dia, que é uma meta que a gente gosta. Eu queria que você falasse também, que você falou no almoço, eu achei muito interessante, eu acho que pode agregar pra galera, que muitas vezes o erro também tá na oferta, né? Que faz a pessoa pensar, tipo assim, que você até deu o exemplo do como. Você precisa alinhar essa comunicação para que a pessoa que está vendo aquele anúncio ou aquele carrossel ali impulsionado sinta vontade de trabalhar com você. Mas parece simples, mas não é. Inclusive, você abriu minha mente, inclusive no almoço, falando sobre isso. Queria que você trouxesse esse ensinamento pra galera, essa comunicação. Como a comunicação precisa ser alinhada pra atrair a pessoa certa pro seu perfil. O cara é bom, ele já responde o como no começo ali, né? Na oferta, na própria oferta. Legal. Cara, isso é 80-20 pra você converter um cliente rápido. Por que você vai converter o cliente rápido? Porque você vai atrair o cliente que tá pronto pra comprar. E no início é isso. E quando a gente tá falando, digital é muito abrangente. É muita gente, cara. Tem mais de 200 milhões no Brasil, cara. Se tu falar de forma ultra específica, ainda assim é muita gente. 30, 100 mil, é claro que pode parecer assim, porra, tem que fazer muita venda. Bicho, não é. Pela quantidade de oportunidade de pessoas que tem, não é. Então veja, o que a gente foca em fazer? Trazer o cliente que já tá pronto para comprar. Dominou esse mercado, aí você vai expandindo, claro, você vai expandindo, vai pegando outros. Mas inicialmente ali, a gente quer trazer esse cara, o que a gente faz? Que é essa questão do como. 2 formas de criativo. Isso é 80-20, para criativo e para conteúdo. Se eu faço, no meu caso, vou usar o meu caso da copy. Se eu faço um anúncio assim, ó, ajudo mentores a faturarem de 30 a 100 mil. Qual é a pergunta que imediatamente vem na cabeça dele quando ele lê isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu não quero que ele pergunte isso. Porque quando ele pergunta isso, abre 1000 métodos que talvez possam funcionar para ele. E ele vai ter que considerar. O nível de consciência dele é baixo. Então ele vai ter que passar por um funil mais alongado até ter o nível de consciência de comprar de mim. Nada de errado. Desde que você tenha uma estratégia para isso. Mas no início não é mais fácil. Imagina, pô. A pessoa chega para você e fala, eu quero isso aqui. Ah, mas deixa eu te explicar. Eu já entendi, eu quero isso aqui. Isso acontece, gente. No Instagram, no funil. Por quê? Imagina agora um outro anúncio. Ajudo você, mentor, que vende ou quer vender um produto de R$1.000 a R$3.000 e gostaria de todos os dias receber de 10 a 30 novos potenciais clientes, passando por um processo de venda e fazendo pelo menos uma venda por dia, escalando a 30 a 100k. Eu já expliquei pra ele o como. Em poucas palavras. Por isso é importante ser específico. A base tá boa. Porque se tua base não tá boa, teu funil talvez não seja tão específico. Agora, se eu faço esse anúncio, caramba, a pessoa que chega, a pergunta que ela faz não é como, eu já respondi. A pergunta que ela faz é, eu quero ou eu não quero isso? E é isso que eu quero. Porque quando ela chega, ela vai pro formulário. Se ela preencher o formulário, ela já me respondeu o que ela quer. Então, quando eu a chamo no WhatsApp, já aconteceu tudo. Bravíssimo. Será que alguém já pensou dessa forma que você tá pensando? Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, né? Talvez sobre porque colocar o como dessa forma. É o lance. Eu acho que as pessoas fazem isso, né? Porque você já tá no mercado há muito tempo, outras pessoas devem fazer isso. De forma não Só intencional. que trazer essa didática aqui é a primeira vez, porque é aquilo, a gente não tá no campo de batalha, mas a gente tá com pessoas que estão no campo de batalha e não trouxeram essa didática, talvez, porque agora que ficou claro como é que deve se comunicar de fato dentro de um anúncio, por exemplo. Então. Quer dizer, depende da estratégia também, e tá tudo certo. Mas a especificidade, de fato, faz todo sentido. Mas antes de ser específico, você precisa conhecer o seu cliente. No final das contas, é tudo sobre conhecer o seu cliente. Perfeito. Muita gente, às vezes, não consegue fazer isso, mesmo sabendo que deveria, porque não tem uma base boa. Porque, às vezes, é aquilo. Eu ajudo o empreendedor a vender serviço. Mano, não sabe o ticket, quantas pessoas vão chegar, aí não consegue fazer essa cópia específica. Quando as pessoas chegam lá pra você, talvez não tenham um produto 100% definido lá pra criar isso com você, junto com você. Quando chega nessa parte de cliente, quais são as perguntas que você faz pra essa pessoa, além do ticket, né, que é importante, que você comentou aqui,
sobre o cliente dela. Tipo assim, qual que é o seu cliente dos sonhos? Interessante. E você coloca algumas perguntas, tipo, olha, você quer ganhar quanto, sabe? Pra ajudar ela a definir Claro, isso. interessante. Eu talvez já tenha ouvido falar num modelo chamado Spin Selling, Sim. né? O Spin Selling é um modelo muito conhecido, assim, para vendas, principalmente de alto valor, né? Eu fiz uma pequena adaptação, assim, me permiti fazer uma pequena adaptação para dentro do meu método, porque no Spin Selling você necessariamente coloca um dedo ali na ferida da pessoa, dá uma agitada. Eu acho que por causa por 2 motivos. Eu não gosto de ficar batendo em dor dos outros. Eu gosto de tratar a dor dela sem ficar machucando tanto, assim. Não é muito meu perfil, ficar enfiando o dedo na dor. Então eu não gostava de fazer isso por mim. E segunda coisa, porque quando a gente tá falando de problema, a gente costuma trazer um cliente que tá com a mentalidade negativa. Eu não quero trazer o cliente com negatividade, porque ele cria muita objeção. Eu prefiro trabalhar com cliente positivo. Então, cliente positivo, eu não falo muito de dor com ele, eu falo mais de desejo. Então, toda vez que você pensar em fazer um anúncio ou um conteúdo, você tem 2 polos que você pode atacar, o negativo ou o positivo. Os 2 funcionam. Mas dentro do que a gente trabalha aqui, dentro de todo esse processo, falar com o positivo faz mais sentido. Porque traz o cliente mais conectado com o que a gente quer. Repete. Que perguntas que você faz para os seus clientes para entender ou ajudar eles a entenderem qual é o cliente ideal deles? Perfeito. Então, existe isso no Spin Selling, que o S do Spin Selling é necessariamente isso, que é a situação. Eu fiz essa adaptação para não ficar batendo na dor, né, e trazer o cliente qualificado, mas dentro da situação eu trabalho o Spin Selling, só que eu faço SPPO, que eu chamo. Situação, problema, plano e oferta. Eu fiz essa pequena adaptação ali. Situação, problema, plano e oferta. Para eu entender o problema dele, eu tenho que saber qual é a situação. Agora, quais são as perguntas de situação? Você tem uma mentoria ou você não tem? Isso, qualquer pessoa tem que ter as suas perguntas-chave. Uhum. Você tem uma mentoria, não tem uma mentoria? Qual o preço da sua mentoria? Se não tem, por quanto você pretende vender? E na minha bio, nos meus conteúdos, eu deixo claro o tempo inteiro que eu estou trabalhando ali com um produto de 1.000 a 3.000. Então a resposta dela geralmente é alinhada, porque senão ela talvez não teria chegado. Uhum. Às vezes eu só confirmo. Faz sentido para você ter um produto de 1.000 a 3.000? Porque senão a gente está falando coisas diferentes. Uhum. Então eu garanto isso na situação. Aí, beleza. Eu quero entender onde está o problema dela. O problema dela está o quê? Tá no posicionamento? Tá na oferta? Tá no funil? Tá nas vendas? Talvez ela não faça a menor ideia. Mas, de acordo com o que ela me falar, eu já sei. Porque o padrão, ele se repete. Se eu olho o perfil dela, eu já sei ele. Se, poxa, o posicionamento tá ok, se não tá. Se ela não tem produto, ela precisa trabalhar primeiro isso. Então, já aviso, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajustar teu posicionamento, ajustar a tua oferta, para então captar as primeiras vendas em talvez uma demanda reprimida e depois começar a escalar trazendo novas pessoas todos os dias. Isso já é o quê? Eu já detectei qual é o problema dela, que é alinhado com posicionamento e oferta, mas já tô vendendo a ideia final para ela. Uhum. Traçando o plano, e aí eu pergunto, isso faz sentido para você, esse plano? Te parece fazer sentido? Ah, parece, sim, legal. Eu tenho um programa de acompanhamento e mentoria, onde eu ajudo hoje tantas pessoas. Gostaria de entender os detalhes? Gostaria. Aí eu tenho um script pronto ali para mandar para ela por escrito. Alguns casos eu recomendo a pessoa mandar para uma call. Depende do teu momento de negócio. Então, esses são esses tipos de perguntas que a gente faz ali para entender a situação no formato Spin Selling. Só que em vez de bater na dor, eu já pego o problema dela, já mostro para ela qual é o plano e rapidamente faço oferta, sem conversar muito, assim, de forma bem direta. Perfeito. E Guilherme, voltando um pouco para essa parte de criação ali de mentorias, eu percebo que tem muita gente que está iniciando no mercado que eles têm justamente uma dificuldade ali em personalizar um produto, justamente trazer talvez algo que ainda não existe no mercado. Então, como é que você identifica um diferencial em um produto, principalmente se tratando de mentorias? Ótimo. Na verdade, eu não recomendo que a galera talvez fique buscando criar algo completamente novo. Uhum. Não precisa, porque talvez se você está pensando em criar algo completamente novo, poxa, talvez não seja... Alguém já tentou fazer aquilo ali e não deu certo. Porque tem tanta gente vendendo as coisas. Então, eu não recomendaria tentar buscar algo inovador de cara. Vai no que funciona, no básico que funciona, que tem outras pessoas fazendo mesmo. Então, você vai pegar ali e vai entender o teu diferencial. E quando eu olho o teu diferencial, tem 2 coisas. A tua história. Por exemplo, se você nunca... Se você é um advogado... Poxa, tem advogado que fecha contratos de R$2.000 e tem muito lucro com isso. Tem advogados que fecham contrato de 2 milhões e tem muito lucro com isso. Quem é você? Qual é a tua realidade? Então, o teu diferencial está na realidade que você vive, no que você é especialista. É você olhar para a tua vida. Independente se tem outras pessoas vendendo algo parecido, não tem problema.
ela tem que ser específica pra você, com a tua realidade, com a tua verdade. Não importa se outras pessoas também vivem aquilo. Por quê? Porque a segunda coisa é pelo teu acesso. Talvez a mesma pessoa não vai se conectar com aquele outro cara que tá vendendo talvez algo parecido contigo, mas vai se conectar contigo. Então a diferenciação tá muito por você, pelos seus valores, pelo que você mostra, do que você acredita, o que você gosta, o que você não gosta, sabe? A pessoa olha aquilo ali. Então, tua verdade, e só por ser você, isso já diferencia naturalmente. Perfeito. Isso tem a ver com o posicionamento? Total. É porque o posicionamento aí já começa, não é uma primeira etapa que eu recomendo que a pessoa faça no posicionamento. A primeira, vai preto no branco, bem racional mesmo, né? Tipo, o cliente ideal, tua promessa, teu método, a tua verdade, assim, o que você vive. Porque não tem que, ai meu Deus, como é que eu vou criar o meu cliente? Como é que eu vou criar a minha promessa? Pô, o teu cliente ideal provavelmente é quem você já foi um dia. E a tua promessa é o que você vive hoje. A resposta é muito óbvia, sabe? Tipo, é quem você já foi e quem você vive hoje. Ou pessoas que você está acostumado a ajudar a chegar nesse resultado. Geralmente é isso, o cliente ideal é promessa. Uma vez que você tem esse resultado, cara, tu vai começar naquilo ali e vai começar a vender. Conforme você tá crescendo, tá escalando, vai surgir essa necessidade que a Bruna levantou. Como é que eu me diferencio da minha concorrência? Talvez só por você ser você mesmo. Só que quando você começar a vender, tu vai ver que tu vai começar a aprender, o teu perfil esquenta, os seus stories ficam mais natural, as coisas começam a fluir melhor, as pessoas se conectam contigo. E, Guilherme, pode parecer uma pergunta boba, mas no almoço eu e a Carol, a gente meio que ficou com a dúvida de como é a organização de uma entrega de uma mentoria, de um conteúdo na mentoria. Importante. Porque quando a gente pensa em mentoria, a gente pensa o quê? Em fazer uma call ali, pronto, 3 encontros, acabou. Mas tem coisas além, né? Inclusive, causa até uma dúvida na cabeça da audiência. Como é que eu vou escalar uma mentoria? Perfeito, muito bom. Vamos lá. Tem muita gente, né, no mercado que busca dividir assim, eu vendo curso, eu vendo serviço, eu vendo mentoria em grupo, eu vendo mentoria individual. Primeira coisa, eu costumo dizer pra minha galera, não foca nisso. Foca em vender um resultado. Porque o que teu cliente quer no fim do dia não é teu curso, não é tua mentoria. O que teu cliente quer é o quê? É o resultado. Se você gerar o que ele precisa com um áudio de 3 minutos e ele não precisar de mais nada, perfeito. O que tu prefere? Ficar 10 horas com alguém que você não conhece ou 10 horas com a tua família? Desde que você gere o resultado que você quer, porra, se o cara conseguir gerar o mesmo resultado em menos tempo, eu pago mais pra ele. Às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho que entregar muito pra poder cobrar. Ora, mas veja bem, personal trainer e uma cirurgia, uma lipo, o que é mais caro? A lipo. A lipo é mais caro, por quê? Porque é mais rápido. Dá menos trabalho, menos esforço. Então as pessoas elas pagam mais por menos esforço, por menos tempo, por mais facilidade de chegar naquele resultado. Então, a mentoria não é sobre você entregar a tua alma para aquela pessoa fazer... Tem gente que às vezes para justificar cobrar algo em torno de 2, 3 mil, quer botar 8, 10, 20, 30 encontros. Bicho, se tu quiser me vender um produto onde a gente vai ter 10 encontros... Pô, eu quero ficar 10 horas com minha esposa, pô. Com minha filha, tá entendendo? É verdade. É louco, velho. Não, entendeu? A não ser que seja necessário a gente ficar 10 horas ali para resultado. Beleza. Mas será que é? Então, como que a gente resolve esse problema? Bom, eu recomendo que você tenha... No início você... Lembra, você tem o teu posicionamento, onde você tem um cliente ideal e uma promessa. Lembra que eu pedi para dividir em 3 a 6 pilares? Para você chegar lá? Cada pilar desse no início é uma aula. Sozinho. Imagina, você... Bom, beleza, já tenho aqui 4 pilares. Pega os 4 pilares, pega um Mind Master da vida, sabe? Aquele negócio que você faz um mapa mental. Monta um slide, um mapa mental para cada um desses pilares. Tudo que você precisa falar sobre aquele assunto. Tudo. Que seja uma aula de meia hora, de 1 hora, não importa. Tudo que você precisa. Vai lá e grava aquele troço. Pode ser no computador com o teu webcam, ligando o Zoom e compartilhando tela sozinho, ou usando um OBS da vida. Sozinho, você grava aquilo ali. Você acabou de ter suas 4 aulas, que é o teu método. Isso é o teu produto? Não. Isso seria um curso. Mas é o teu método. Nesse método tem o que você teria que falar para todo mundo. Todo mundo precisa entender a tua base. A tua base é única, independente do cliente que vai chegar. Só que claro que a vantagem de uma mentoria é o acesso, é o contato, é entender os detalhes do teu cliente. Uma vez que o meu cliente ou o teu cliente compre de você, o que eu recomendo? Passa um formulário para ele, faça algumas perguntas-chave para você detectar quais são os problemas dele. E já traçar um plano junto a ele. E aí você pede para ele, por exemplo, assistir essas 4 aulas, mas dando um direcionamento já. Ele não vai assistir uma aula aleatória que todo mundo está assistindo. Você está falando para ele, assiste isso por causa disso, aí você vai fazer isso. E quando você fizer isso, me manda aqui no WhatsApp para eu te dar o feedback, para garantir que está certo ou não. Então dentro dessas aulas eu recomendo que você coloque tarefas para o teu cliente executar, porque senão ele não executa nada. Ele termina aquela parada, pô, massa, mas e aí?
E você quer que teu cliente execute, porque o teu cliente executando, você gera depoimentos, cases, você vende muito mais. Então é bom para todo mundo. Então você coloca tarefas ali para ele executar. Executou, manda para você no WhatsApp. Então ele foi lá, assistiu o método, executou as tarefas e mandou para você. Bicho, ele já avançou pra caramba. O que você faz agora? Faz uma call individual com ele, para garantir que não ficou nenhuma dúvida. Você tira qualquer tipo de dúvida com ele ali naquela call sobre tudo que ele viu. E em paralelo, você dá todo o teu olhar sobre tudo que ele fez. Por exemplo, sobre o posicionamento, o cliente, a promessa, o método, a precificação, os entregáveis, o funil escolhido, o investimento, o formato de venda. Você olha tudo com ele ali de acordo com o teu nicho. Tudo que ele precisa. Garantiu que tá tudo correto, tirou todas as dúvidas, bicho, ele vai pra ação, ele vai executar aquilo ali, tá pronto, você acabou de entregar tudo que ele precisava. E ele vai pra ação, vai executar. Só que, em paralelo a isso, ele pode tirar dúvidas com você no dia a dia. Você pode, talvez, ter... Não recomendo no início, porque se você está começando, tem 1, 2, 3 alunos, não vale a pena você ter um encontro em grupo quinzenal ou mensal, porque senão você vai falar com ninguém, não vai ter volume ainda. Mas uma vez que você já tem um volume mínimo ali de 20, 30 pessoas, você pode adicionar a sua oferta. Um encontro quinzenal, um encontro mensal de mentoria ali em grupo, onde você atende individualmente todo mundo que está ali no encontro. O cara pode ter teu WhatsApp, desde que você coloque regras claras no WhatsApp para não ficar respondendo os outros o dia inteiro. Tem formato de fazer isso. Hoje eu tenho 700 clientes e eu consigo atender no WhatsApp com 20, 30 minutos por dia sem estresse. Por quê? Porque a metodologia já está toda bem ajustada para o cara conseguir implementar. E só para fechar essa resposta, isso é uma primeira execução, essas 4 aulas, por exemplo. Mas esse método, isso seria uma versão 1 para tu começar. O que eu recomendo, sugiro mais para frente, uma vez que você começa a vender? Aí você grava algo melhor, mais conectado, que é o que a galera às vezes tenta fazer antes de começar a vender. Hoje, quando o cara entra numa plataforma de alguém, ele vê lá tudo bem desenvolvido, ele acha que talvez ele precisa começar daquele jeito lá. Só que na verdade não. Você pode começar numa versão mínima viável, boa, mas talvez sem tudo rebuscadinho. Pô, começou a vender, validou e tal, tá melhor? Tu vai lá, monta teu método mais específico, com aulas picotadas, mais rapidinho, pro cara acelerar o tempo dele e fazer ainda mais rápido. Esse é o segredo para ter uma mentoria escalável. Olha lá. É possível, uma dúvida agora que me surgiu. É possível, sei lá, montei, não te conhecia, criei um curso online, vendeu muito esse curso, mas agora eu quero vender high ticket. E esse curso eu vendia low ticket, ticket baixo. É possível, e aí nesse curso tem várias aulas, certo? É possível eu criar uma mentoria a partir do curso que eu já entreguei, só que aí, tipo, com outra roupagem? Com certeza. Inclusive, é maravilhoso ajudar esse cliente porque ele gera resultado muito rápido, né? Porque ele já tem uma base muito boa. Uma vez que ele ajustar o posicionamento e oferta para a mentoria, lembra aquela parte da demanda reprimida? Uhum. Ele já tem uma demanda absurda de pessoas que tiveram um primeiro contato com ele, mas não têm acesso a ele. E, estatisticamente, 5, 10% dessa galera que já comprou um produto menor dele tenderia a comprar algo maior. Então, poxa, imagina, o cara tem ali, sei lá, 500 alunos, 1.000 alunos. Imagina ali, 5, 10% dessa galera comprando um produto maior, mais caro. É lucro puro, CAC zero. O custo de aquisição de cliente é zero. Então é lucro puro que entraria. Então é um primeiro funil ali que a gente chama até... funil saque o dinheiro dessa demanda rápida, né? Tem uma galera ali, tu vai, levar... Aí depende. Se você tem muito volume de gente, é melhor você levar para um Zoom em grupo, faz o pitch e vende. Se você não tem um volume absurdo, vamos supor que você tenha 100, 200 clientes naquele produto ali. Bicho, sabe o que eu faria? Eu mandaria uma mensagem individualmente para cada um no WhatsApp pelo meu próprio número e falaria, olha, vi que você é meu aluno do curso XYZ e eu tô criando um novo programa de acompanhamento onde eu tô, antes de abrir pro mercado, criei uma oferta específica, né, especial aqui para os meus clientes, eu quero começar com vocês. Você tem interesse? Se sim, eu quero agendar uma rápida call de 10, 15 minutos para te explicar todos os detalhes. Bicho, você tem 100, 200 clientes ali. Imagina se você fala com 30 deles. Qual é a taxa de conversão do cara que já comprou de você, que já passou por um curso, e agora ele vai ter acesso a você, vai se conectar e você vai ajudar ele num nível muito mais visceral. É absurdo, entendeu? Isso gera muito resultado. É por isso que tem que focar em ter um entregável muito bom, porque nessas horas faz toda a diferença. Pensa, ele tem ali um produto já criado, mas é horrível a entrega, ninguém vai querer comprar. Não, né? Se tem produto ruim, vai dar ruim. Assim. Exatamente. Ou então, sei lá, de repente precisa fazer inovar mesmo o produto, de fato. Atualizar. Atualizar, fazer uma atualização e não só, por exemplo, fazer um envelopamento do que já existe, mas também colocar algo novo. Talvez seja um próximo passo. Talvez exato. a pessoa tenha chegado até tal nível com você naquele curso e agora ela tá pronta para um outro passo.
né? Só que agora ela vai ter mais contato com você, mais acesso, vai para um outro nível. Porque tem níveis que, às vezes, você precisa de um contato maior ali para poder entender a pessoa, direcionar, e aí a mentoria entra. E surge a criação das famosas esteiras de produtos também, não é mesmo? Exatamente. Que aumenta. E Guilherme, uma vez que eu tenho meu plano e minha mentoria ali criada, e aí agora eu preciso vender, mas eu não tenho tanta autoridade ali ainda para isso. Tem alguma estratégia rápida para eu conseguir pegar e vender a minha primeira mentoria? Tem sim. Então conta pra nós. Vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito assim de pedir para todos os meus clientes, uma vez que eu quero que ele vá para ação. E tem muita gente, cara, que, poxa, com um dia de negócio já fez as primeiras vendas, com uma semana já tinha feito mais de 10 mil. E por que isso costuma acontecer? Porque a gente coloca direto ao ponto para executar. E uma execução rápida imagina que, lembra o que a gente ajustou, e eu sempre volto nisso porque isso é a base de tudo. Se isso estiver errado, esquece. Posicionamento, oferta, onde você tem cliente, promessa, método, preço e entregáveis. Você já tem isso aqui pronto. Falta só os clientes. Aí você tem ali teu Instagram, pessoas que já viram a tua vida no dia a dia. Qual é a chance de talvez 1, 2, 3 daqueles ali ter interesse? Existe relativamente uma grande chance de ter alguns ali interessados. A gente quer começar com eles. Então o que eu recomendo? Faz uma sequência, qualquer pessoa aí que está assistindo isso agora pode implementar. Desde que você tenha esse ajuste bem feito no início. Você faz 3 stories no seu Instagram, por exemplo. Onde no primeiro você fala assim: você vende ou gostaria de vender uma mentoria de R$1.000 a R$3.000 todos os dias? É claro que eu tô falando isso no meu caso. Cada um vai ter que criar a tua copy. Mas modela a copy, né? Não vai fazer igual porque não faz sentido. Modela a copy. Vai ter uma mentoria... Tem ou quer ter uma mentoria de R$1.000 a R$3.000? Sim ou não? Todo mundo que botou sim acabou de revelar que é um potencial cliente. Me lembra de voltar nisso se eu não lembrar. Ele acabou de revelar que é um potencial cliente. Segundo story. Gostaria de um método de rápida implementação para nos próximos 30 dias estar com essa mentoria no ar e fazer de 3 a 10 vendas? Não tô falando da minha promessa, tô explicando uma aqui agora. Gostaria? Sim ou não? Novamente, todo mundo que votar sim acabou de se revelar como um potencial cliente. Aí no terceiro story você fala assim, oportunidade. Estou selecionando 3 pessoas para conversar 20 minutos, 30 minutos, individualmente no Zoom, onde eu vou entender toda a tua situação, SPPO, entender a tua situação, entender o teu problema e já traçar um plano específico para você atingir esse nível de resultado. Envie quero no meu direct e a gente vai conversar para você tentar uma vaga. Alguns que botaram sim no primeiro e no segundo story vão mandar esse quero. Com essa galera, o que você vai fazer? Se for muita gente, tu vai mandar para um formulário, porque você quer pré-qualificar. Se for pouca gente, você não vai ficar mandando você não vai fazer qualificação que você está começando agora. Tu vai até porque você vai aprender. Leva essa pessoa para uma call, agenda com ela, pega o WhatsApp, agenda uma call ali, entende o momento dela e traça o plano e vende teu programa. Isso é uma primeira coisa. Só que nem todo mundo vai mandar o quero. Agora, todo mundo que botou sim nos 2 primeiros stories, eles revelaram ser um potencial cliente. Passivamente, você recebeu alguns quero. Ativamente agora, você vai tratar quem clicou no sim. Porque é mais fácil clicar no sim do que escrever quero, concorda? Tem gente que clica, mas não manda mensagem. Mandou mensagem é mais quente do que só quem clicou. Então você vai primeiro nos quero. Agora, você não vai parar ali. Todo mundo que botou sim, você vai mandar uma mensagem. Opa, Bruna, tudo bem? Eu vi aqui que você tem ou deseja ter a tua mentoria, né, no ticket de 1.000 a 3.000. Seria interessante para você, né, fazer de 3 a 10 vendas nos próximos 30 dias. Eu poderia te ajudar nisso. Mas me conta, isso é uma meta para agora ou planos futuros? Se tu falar que é uma meta para agora, bom, legal, eu acabei de abrir Aí repete o que você falou no último story. Eu acabei de abrir uma oportunidade aqui, onde eu vou selecionar algumas pessoas e eu tô estendendo ela a você. Faz sentido para você tentar uma dessas vagas? Ah, faz. Legal. Aí tu marca call. Então, só nesse formato, imagina que você leva 4 calls ali. A chance de você converter uma é absurdamente grande. 4 calls com pessoas que já estavam no teu perfil, qualificadas, cara. Mesmo que você esteja aprendendo a fazer isso, e claro, tem um formato fazer call, que é o SPPO. Perfeito. Incrível, incrível. Eu acho que você tá abrindo aqui A mentoria A mentoria. pra nós. A mentoria de graça aqui, olha. Inclusive, se você não deixou o like, por favor. É só um like que você precisa deixar pra continuar com essa mentoria aqui. Agora, assim, pensando em funil de venda, como é que você ajuda seus clientes a estruturarem funis de vendas, considerando que estamos em 2024 e muita coisa já deixou de funcionar e outras coisas já estão funcionando melhor? Perfeito. Depende do momento dele, qual funil a gente vai implementar, né? Já garantimos uma base, já tem posicionamento, já tem oferta, já fizemos as primeiras ações ali com quem já talvez gera demanda, agora a gente está na fase, né,
especificamente de trazer novas pessoas através de um funil para começar a vender. O que eu gosto de fazer? A gente tem alguns funis, né, que ainda performam, mas eu tenho 3 que são meus funis queridinhos, assim, digamos assim. Não necessariamente eu implemento os 3 no meu negócio hoje, mas são os 3 que eu vou recomendar para meus clientes. Um deles seria talvez um funil bem rápido assim, de implementar, onde você tem um post, carrossel, eu gosto de carrossel, onde segue esses princípios, onde você tem uma headline conectada, lembra aquele cliente que vem em 24 horas, já falando como, através do carrossel é bom por causa disso, que você tem espaço, né? Você falar o como do teu produto em um slide só, poxa, tu vai ter muito texto ali, o que não é legal. Agora, você tem uma headline, e ao longo do carrossel você vai explicando esse como, no final a pessoa já chegou na pergunta do quero ou não quero, que é o que a gente quer. Então, tu tem um post desse, tu impulsiona, né? Impulsiona ele para trazer novos seguidores pro teu Instagram. Imagine que na tua bio você tem uma aplicação. Seja uma página com teu formulário ali. Nunca manda para checkout dentro da nossa estratégia aqui. Porque no checkout eu não consigo conversar com a Bruna ou com a Carol se ela tiver uma dúvida. Mas se ela aplicar no formulário ou falar comigo no direct, eu tenho o contato dela e posso falar com ela. Então. Isso, no momento de agora, para tu fazer esse nível de faturamento, com esse nível de produto, cara, é essencial, é game changer. Então, tem um formulário ali na tua bio ou uma página que vai ter o formulário. Alguns clientes, só pela tua bio, só pelo anúncio que você fez, pelo conteúdo, ele já vai estar pronto para comprar. A gente chama essa galera de, talvez, lá em casa, por exemplo, na casa onde eu crescia, da minha família, tinha uma mangueira, assim, né, na casa. E tinha algumas mangas que, só de subir no terraço, eu conseguia catá-las com a mão. Tinha algumas que não, tinha algumas que estavam muito altas, a gente usava aquela, acho que era tipo uma caçamba, assim, pra, né, catar, assim, dar uma balançada, assim, cair a folha. Pô, por qual a gente geralmente começa? Pelo terraço. Pela que tá baixa ali, né? Pega ali pelo terraço na mão e tal. Tá a mesma coisa. Tu vai ter um formulário ali. Essa pessoa, ela já tá pronta pra comprar. Então você não precisa ter muito esforço. É de forma passiva. O cara ali vai clicar, vai ter uma CTA na tua bio, ele vai clicar, vai aplicar, né? Lembra, tu tem um post ali que tá trazendo a pessoa já com nível de qualificação boa, que é uma premissa. Alguns vão clicar. Outros, a maioria não vai clicar. Mas alguns vão clicar. Então esse é um funil ridiculamente rápido de botar no ar. Botou ali, alguns vão clicar. Clicou, preencheu, chamou no WhatsApp, vende. Isso é uma coisa que eu faço pra caramba e muitos dos meus clientes fazem. Primeira coisa. Só que tem muitos dos clientes, ainda dentro desse formato, que vão chegar, vão te seguir e não vão mandar nada. Não vão aplicar, não vão falar com você. O que eu recomendo que você faça dentro desse funil? A galera que tá te seguindo, tira um tempinho pra você olhar o rostinho deles. Né? Quando tu clica ali nos seus seguidores, você consegue ver o rostinho da galera que tá chegando. Pô, tem uma galera que você vai olhar assim e falar, puxa, véio, é muito cara do meu cliente ideal, do meu cliente dos sonhos. Tu vai dar uma olhada assim pela foto, já consegue ter uma noção. E quando tu entra no perfil assim, tu fala, puxa, faz sentido assim. Na dúvida, faça. Mas vá nas que você tem certeza e na dúvida faz também. Só não faz com que você não tenha certeza. Manda uma mensagem pra aquela pessoa. Tem gente que não gosta de ficar mandando mensagem pra quem te seguiu, pra quem não conhece. Eu respeito, entendo, tudo bem. Parece que é uma abordagem meio intrusiva, né? Mandar mensagem, mas é uma crença. Eu entendo. Depende da forma como você aborda, né? Depende Tudo da é forma o como script que você tá usando ali. Exato. Exatamente. Agora, eu mando ali, por exemplo, olá Bruna, tudo bem? Eu vi que você me seguiu aqui no Instagram, seja muito bem-vinda por aqui. Cara, pude perceber no teu Instagram que você trabalha com XYZ. Poxa, muito bacana, já tem mentorado. Fala alguma coisa verdadeira que eu olhei ali. Pô, interessante, legal. Agora, Bruna, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tem tua mentoria no ar ou é uma meta ter? Como é que é pra você isso? Eu posso já deixar uma pergunta já pra acelerar o meu processo ou eu posso parar na primeira coisa sem fazer pergunta? Vai de acordo com o que você quer fazer. Não tem muita regra, não. Às vezes eu só deixo uma mensagem, às vezes já faço uma pergunta de situação do SPPO, já pra começar uma condução de conversa no direct. E aí, quando eu tô conversando no direct, eu não mando pra formulário, não. Eu tô conversando com ela ali, não precisa de formulário. Ou vendo por ali mesmo, ou mando pro WhatsApp, vendo no WhatsApp. Então, aí, com um funil, onde eu tenho um carrossel, pode ser rios também, mas eu gosto de carrossel, que traz o cliente. Alguns já vão aplicar, outros eu vou começar uma conversa, e dentro dessa conversa a gente consegue metrificar, né? É interessante que você metrifique os números. Quantos vão te responder, quantos vão para um processo de venda, quantos convertem. Então, isso aqui é uma coisa. Outros 2 funis. Em vez de trazer o cara pro teu Instagram, tu pode fazer uma chamada de ação. Da seguinte forma, envia mensagem XYZ, você faz seu anúncio, envia mensagem XYZ, aí ela manda mensagem para marcar uma call. No formulário você tá falando que é para ter uma call, onde você vai traçar o plano com ela. Então você já tá fazendo um anúncio para vender por call. Funciona? Funciona. Há 2 anos funcionava muito mais.
trazer um público frio direto pra call. Mas é crença achar que não funciona. Funciona muito bem. Eu vejo isso no dia a dia. Funciona pra caramba ainda. Então, é uma forma. E, poxa, o mercado americano faz isso há décadas e continua funcionando até hoje. Então, talvez o mecanismo continue funcionando. O que talvez você precise ajustar é a forma de fazer. A forma do teu criativo, a forma de falar. Você tem que sair da caixa. Mas funciona. Então, você traz a pessoa direto pra call e vende. Isso aqui é muito bom pra você validar a comunicação. Mas não é tão legal, talvez, pelo menos eu não gosto, de morar no Zoom e ficar fazendo call o dia inteiro. Então existe um outro funil, onde uma vez que você já tem toda a tua comunicação validada, quando a pessoa chega no teu direct, em vez de você mandar ele para um formulário para agendar uma call, você já pode mandar ele direto para um vídeo de 5 minutos, 10 minutos, onde você já explica toda a tua metodologia. Para essa pessoa chegar nesse resultado através desse método, você tem um produto para ele, faça uma aplicação aqui. Então você explica o teu método, explica o teu programa e pede a aplicação. Todos que aplicarem, tu vai chamar no WhatsApp para vender. Alguns que vão mandar mensagem tanto para sessão quanto para vídeo gravado vão ficar no teu direct e não vão aplicar. Mas tu não é bobo, tu vai fazer o follow-up. Tu vai chegar em todos os rostinhos ali que tem cara de cliente ideal, igual você faz com quem te seguiu, e vai começar uma conversa ali também. Só que isso aí é mina de ouro para tu vender se você tem a base corretinha, tá fazendo os anúncios, tá rodando isso. Cara, é muita gente que chega o tempo inteiro. Imagina, 10, 30 pessoas, potencial cliente, você tendo uma conversa de venda todo dia. De forma passiva e ativa, né? Exatamente. Incrível. Incrível. E pensando nesses leads que às vezes ficam estagnados ali em alguma etapa do teu funil, como é que você recupera eles e volta eles ali pra tua base, né? Legal. Cara, eu gosto muito de ter respostas rápidas. Eu gosto muito de trabalhar com lead de prontidão. O que seria um lead de prontidão? Ele em 24 horas, 48 horas, ele tá pronto pra comprar. Ele já chegou pronto. Eu adoro esse cara. Mas a gente, evidentemente, não pode só depender dele. Vai ter o cara que vai ter que voltar. E como que a gente volta? Bom, o fato é, ele já recebeu uma oferta, porque todo o processo ali é de oferta. Mas ele não comprou. Eu uso CRM, onde antigamente eu não usava CRM, então pra quem não usa ainda, o que é legal? Dentro do Instagram não tem aqueles negócios que você consegue sinalizar a pessoa? Botar como agendado, botar uma bandeirinha, sabe? Dentro do direct. Então eu fazia isso, todo mundo que é cliente ideal, eu sei, cara, essa pessoa não tá pronta pra comprar agora. A bicha, ela deveria estar na minha mentoria. Você faz isso já dentro do Instagram, você não usa, por exemplo, um pipe da vida? Dentro do Instagram. Hoje eu uso um CRM, né? Mas no início, bicho, eu falo até há poucos meses, assim. Já fazia 100 mil só com o Instagram ali, botando, cara, bandeirinha, agendado. E aí, vez ou outra, eu voltava ali. Tipo, mensalmente eu tirava algum dia do mês pra fazer um follow-up eterno, assim, com todo mundo que não comprou. Quando que ele sabe do meu follow-up? Quando ele compra ou quando ele fala não. Se ele não disse um bom sim, um bom não, ele vai ficar no follow-up. E eu sempre vou tentar acelerar pra que ele diga o sim ou não rapidamente. Mas às vezes a pessoa fala, talvez não é o meu momento, Gui, mas acho que mês que vem, ou não sei o quê. Eu vou agendar e como um bom profissional de venda a gente tem que fazer o follow-up. Porque tem muito dinheiro no acompanhamento, a gente não pode dar mole não, tem que fazer. Pensando aqui na nossa audiência que tá dando ali os seus primeiros passos, mas também pra gente ser específico e ajudar ali na sua resposta, vai ter gente aqui que tá dando seus primeiros passos e ainda não fez nada, tá estudando, tá no momento de estudo, tá tudo certo. Mas também tem aquele que tá estudando, já tem bastante conhecimento, tem até um método meio que ali engavetado e quer vender a sua mentoria. Como é que você orienta essa pessoa a sair do zero aos seus primeiros 10k? Vamos colocar 10k porque, de fato, é o que tá mais próximo de alguém que ainda não vendeu nada com mentoria. Sabe aquela pessoa que é extremamente inteligente, extremamente especialista no assunto, mas na hora de botar pra vender e sabe que pode cobrar um high ticket, não coloca porque acha que as pessoas não vão pagar? Sim. Então, como é que essa pessoa pode estruturar a mentoria dela pra sair do zero até os primeiros 10k? Legal. Ela tá do zero. Então, mas ela é boa no que faz. Ela é boa no que faz. Tá. Se ela é boa no que faz, ela tá do zero, a gente quer chegar a 10 mil, qual seria o plano simples assim pra chegar nisso? Números. A gente tem que ter números pra chegar nesse resultado. Primeira coisa, produto de R$2.000. Você vai ter um downsell de 1.000 pra quem te falar não. Tá. Mas tu começa o foco no produto de R$2.000. Logo, precisamos de 5 vendas. Existem várias formas de vender, como eu estava mencionando aqui. Se eu estivesse começando hoje e quisesse fazer 10 mil, essa é a minha meta. Se essa é a minha meta, tudo que eu vou fazer é para isso. Tá. Eu quero fazer 5 vendas. Eu faria por call. Eu faria call de venda. Por quê? Porque call de venda a taxa de conversão é muito maior. Poxa, eu vou converter mais se eu estiver falando com a pessoa ali. Mais tempo de qualidade, mais acesso, é evidente que a conversão é maior. Só se vende em call? Evidente que não. Mas a taxa de conversão de call é maior. Você não tem muito volume ainda. Então tua taxa de conversão tem que ser alta para fazer sentido.
Então, se eu quero fazer 5 vendas e meu produto é de 2.000, por exemplo, a pergunta que fica é, quantas calls eu preciso gerar para fazer 5 vendas? Vamos trabalhar com uma taxa de 3:1, que é uma taxa que eu gosto. A cada 3, pode ser melhor, pode ser um pouco pior. Se for muito pior que isso, a gente tem que melhorar bastante coisa, mas assim, tem que ser nessa faixa. 3 calls, uma venda. Poxa, se eu quero fazer 5 calls, 5 vendas, desculpa, eu preciso de 15 calls. Então eu já sei. O mês tem, sei lá, 4 semanas. Né? Então tem que fazer pelo menos ali umas 4 por semana. Pô, 4 é um número quebrado, a semana tem 5 dias. Eu já. Vamos fazer 5 então. Eu faria isso, tá? Esse é meu raciocínio na hora de criar uma meta. Pô, quem faz 4 faz 5. Deixa eu trabalhar de segunda a sexta pelo menos uma call aqui. Tá. Então tem que fazer 5 calls. Eu posso até piorar, né? A cada 4 calls agora eu tenho que vender uma. Mas mantém no 3:1 que você vende mais. Beleza. Eu venderia 7, aí fazer até 14. Mas enfim, quero fazer 20 calls. Uma call por dia de segunda a sexta durante 4 semanas. Agora a pergunta que fica é, o que é que eu preciso fazer para gerar 20 calls? Então tudo que a gente vai fazer daqui em diante para, começando agora, bom no que faz, gerar 10.000, o que é tudo que eu preciso fazer para gerar 20 calls. Uma call por dia de segunda a sexta durante 4 semanas. Legal. Então você tem que acordar e pensar, eu tenho call agendada para hoje? Tem que ter. Se não tiver, vamos fazer o que tem que fazer para gerar essa call. E aí o que a gente tem que fazer? Primeira pergunta é, você vai começar investindo em tráfego ou você vai no orgânico? E eu recomendo você começar no orgânico. Se tu nunca fez uma venda, eu recomendo você pegar aquele que eu falei aqui agora, tipo, fazer aqueles 3 stories pra gerar quem vai botar no sim, quem vai mandar o quero, e já fazer as primeiras calls. Então ali talvez você já gere ali 3, 4, 5 calls. Já fechou tua primeira semana. Se tu fechar tua primeira semana, chance são que você vai fazer uma primeira venda. Logo, você fez pelo menos R$2.000. Então agora que tal você pegar pelo menos 2.000 e investir em tráfego? R$60 por dia em anúncio vão te gerar ali uma boa quantidade de leads todo dia. Imagina que você está pagando de R$5 no lead, tu vai ter 12 leads por dia. Pô, 12 leads por dia. Se a cada 6, um for qualificado para call, que é um número que faz sentido, tu faz 2 calls por dia. Então mesmo que tu investisse 1.000, tu conseguiria fazer uma call por dia, com metade do investimento. Mas se a gente botar 2, cara, tu investir 2 e voltar 10, me parece bom. Sim. Entendeu? Então, mas você não começou investindo. Tu fez as primeiras ações, gerou uma venda, aí tu começa a investir em tráfego para poder ir escalando nesse formato. Perfeito. E aí você vai gerando as calls. Agora, ainda para quem pode criar uma objeção nesse momento Gui, mas eu fiz a primeira ação ali, eu não consegui gerar pessoas para call para fazer uma primeira venda. Bom, bem-vindo ao meu mundo. Quando eu comecei, eu não tinha ninguém, eu tinha 0 seguidores. Então o que eu fiz? Eu fiz uma parada que eu chamo de tática de guerrilha. Eu fui até as pessoas no direct, pessoas que nem me seguiam, e começava a me conectar. Eu gosto de fazer isso? Não gosto, mas eu tava começando e eu não tava fazendo só o que eu gostava, eu tava fazendo o que eu precisava pra bater a meta. Perfeito. Então começava a conversar com 3, 4, 5 pessoas, às vezes só curtia uma foto, curtia um story, criava uma conexão pra começar uma conversa, pra da conversa eu bater minha meta de uma call por dia, pelo menos. Mais ou menos por aí. Boa. Perfeito. E agora Soltou o pensando script. em quem tá no game já há um bom tempo, o que eles precisam fazer pra ir pra um próximo nível e romper aí a barreira dos 30k pros 100k? Beleza. Ele precisa, provavelmente, um negócio chamado empilhamento de funil. A pessoa que geralmente ela já faz ali 30 mil por mês, ela já tá, muito encaminhada pra escalar pros 100. Chegar aos 30, saindo do zero, é mais difícil do que sair de 30 pra 100. Total. Definitivamente. Por N desafios. Por quê? Se você já faz 30, é evidente que o teu posicionamento e a tua oferta estão boas. Porque não é qualquer pessoa. Talvez seja justo, né? A questão é estar no volume. O posicionamento e a oferta dele, talvez só ali, talvez seja questão de ticket, talvez o ticket esteja ruim, possa talvez ajustar um ticket, mas vamos supor que o ticket tá bom ali, você tá vendendo bem, assim, cara, imagina, tô fazendo 15 vendas de 2.000, tô fazendo 30k, e agora eu quero ir pra 100. Qual seria o plano que eu faria? Bom, vamos fazer agora 30 vendas de 2k, só isso aí já geraria 60k, e vamos fazer upsell pros teus melhores clientes, que se você já tá fazendo 30, tu já tem uma galera, leva um upsell de um produto de 10.000. Tu faz 4 vendas do teu produto de 10.000 dentro de toda a tua base, que 5 a 10% podem comprar, tu já sobe 40k naquele mês ali. E todo mês, se você tá fazendo 30 vendas de 2k, todo mês você tem 30 novos clientes, onde 5 a 10% podem ascender para um próximo produto. Então, como que você escala? Você pode, evidentemente, aumentar o investimento de tráfego que você já faz, gerando mais leads para conseguir aumentar essa taxa de conversão, empilhar outros funis, porque pessoas diferentes, às vezes, compram por processo diferente. Ela já passou por um funil e não comprou. Só que talvez se você levar ela para um outro funil, ela compre.
Então você pega aquela tua base ali que já tá no teu negócio, faz um outro contato com ela e talvez ela compre de outro jeito. Então você vai empilhando os funis ao mesmo tempo que você aumenta o teu investimento em tráfego de forma controlada para poder escalar e cria novas ofertas mais caras, que agora elas caem como uma luva, porque você já tá indo bem, você já tem clientes que estão vendo você indo bem, estão gerando resultado, eles vão querer dar um próximo passo com você. E conforme você está fazendo isso, mais volume está chegando até você. Também vai chegar aquela pessoa que já está pronta para comprar o teu produto mais caro desde o início. E nesse formato você consegue escalar muito mais rápido. Olha só. Ensinamentos, Ele veio aqui ensinar como criar mentoria, dando mentoria. É isso, né? Exatamente. Olha só, Gui, a gente costuma finalizar o nosso episódio com uma pergunta mais reflexiva. Você topa responder pra gente depois de tanto conteúdo de valor aqui? Vamos lá, vamos ver qual é o desafio. Olha só, o que você gostaria de ter escutado quando iniciou no digital, que hoje você pode transmitir depois da sua experiência pra alguém que tá começando agora? Talvez eu gostaria de ter escutado uma coisa que eu demorei um pouco a entender. Porque quando a gente começa, a gente geralmente tem referências que são grandes, e é ótimo ter essas referências grandes, como eu tive e falei aqui abertamente. Só que, evidentemente, o superpoder dessa pessoa é um, e o nosso é outro. Nosso que eu falo quando a gente tá começando ali. O superpoder é esse da galera que é grande. Já tem muito dinheiro para investir, e já tem muitos seguidores, muita audiência. Então essa galera consegue implementar estratégias que são belíssimas, mas que talvez não seja adequada para quem está iniciando ali. E eu tentei inicialmente com estratégias dessa forma e demorei um pouco a romper alguns níveis que se eu tivesse implementado coisas onde eu usaria o meu superpoder e o teu superpoder, que é o quê? Teu acesso, teu contato. Veja, o detalhe de eu não mandar alguém pro checkout direto e mandar ele pra uma conversa comigo, isso muda tudo. Quantas pessoas vão comprar de você e vão falar assim, cara, obrigado pelo atendimento, eu comprei porque você me escutou antes, não quis só vender. Você entendeu minha situação, percebeu onde eu tô errando e mostrou pra mim o caminho. E, cara, isso fez total sentido pra eu comprar de você. Então, eu gostaria de ter escutado isso com certeza, assim, porque pouparia tempo de eu, talvez, deixar estratégias que são lindas, mas num dado momento elas são lindas, mas pra agora, talvez o que eu precisaria seria outra coisa. Então, coloca um sapato no teu pé que é do tamanho do teu pé. Perfeito. E quando você for crescendo, você vai comprando um novo. Vai adicionando estratégias novas. Incrível. É isso. Inclusive, se daí fosse um carrossel impulsionado, eu faria o quê? Clicava. Eu clicava. Eu ia lá cair no funil. Eu ia cair. Gui, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelos conteúdos compartilhados aqui. Eu tenho certeza que ajudou muito a galera. Eu tô com a cabeça explodindo aqui. Quando você falava, eu fui pensando em vários experts aqui. O KeeCast tem esse poder, não é mesmo, Carol? Às vezes eu fico tipo, meu Deus, por que ela não fez isso? Por que ela não fez aquilo? E etc e tal. Ó. Isso é muito massa. Muito obrigada por isso. Obrigado a vocês pelo espaço. Foi muito legal. Não acabamos, Guilherme. Temos o quê? Presentinhos KiwiFi pra você e pra sua primeira dama que não pôde estar aqui presente hoje. Mas aí você leva pra ela. Mas você leva pra ela, por favor. Ih, que massa, cara. Sou eu aqui, cara. Você. Que legal, cara. É literalmente pra Posso agradecer. abrir aqui? Pode, claro. Deixa eu te ajudar aqui. Aí. Tem umas guloseimas aí pra acabar com a sua dieta. Que legal aqui. E se ela existia, não existe mais. Exato. Obrigado. Literalmente pra agradecer sua presença. Inclusive, eu tenho certeza que a galera vai querer te acompanhar depois desse podcast. Então, deixa aí suas redes sociais. Meu Instagram é @GuilhermeTomás_. Eu tô por ali. É a rede social que eu uso sempre. Perfeito. E depois de um podcast incrível... Na verdade, depois dessa mentoria aqui... Que você precisa fazer o quê, Bruninha? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixa aquele super like. Deixou o super like, comenta aqui os insights incríveis e valiosos que você pegou com o nosso queridíssimo Guilherme. Comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, né? Pra você não perder nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast é um compromisso e é por isso que eu vou te ver lá. Tchau, tchau.